Olá, Daniel. Boa noite aí para todo mundo que está assistindo. Que legal estar aqui com você. Vamos bater um papo aí sobre experiências fora do corpo. E aí, o que eu puder contribuir com o conhecimento que eu tenho disso, vamos nessa. Eu estou vendo aqui no chat que tem um monte de gente que eu conheço aqui. Quero mandar um abraço aí. Tem tantos, não vou citar individualmente, mas um abraço aí para todos. Então, vamos nessa aí bater um papo bem legal sobre isso. Massa, gratidão por ter aceitado o convite, viu, Wagner? Muito bom tê-lo aqui conosco. Olha, eu Maravilha. sempre eu sempre, estou aberto para falar de saídas do corpo, Daniel, não me importa se o canal é pequeno, é grande, é a paixão pelo tema e, como a gente estava conversando um pouco antes, é legal encontrar alguém que tem brilho nos olhos falando disso, que tem alegria, porque Massa. muita gente ficou presa só na parte intelectual das saídas do corpo, só o conhecimento, sem paixão, sem alma, sem vibração. Você vê claramente quando uma pessoa gosta daquilo, vive aquilo, que o semblante dela fica feliz quando ela fala aquilo, há uma energia naquilo, os olhos brilham e você vê que a pessoa é apaixonada por aquilo. Tem muita gente pesquisando o tema e cada um coloca uma abordagem diferente a partir do jeito que a pessoa é. Você tem alguém mais técnica, alguém mais espiritualista, o outro mais esotérico. O importante nessa área de estudo, já que saídas do corpo elas são, não tem dono, não é um tema assim que você fala tal área é dona daquilo, não existe isso, porque praticamente existem muitas abordagens diferentes sobre isso, tem abordagem muito legal e outras nem tanto. Então, o mais legal é falar disso, cara, de forma humana, natural, com conhecimento, é claro, mas sem ficar preso no conhecimento. Porque o conhecimento, como você sabe, é uma ferramenta, a gente pode usar para libertar a consciência, mas tem gente que pode usar o conhecimento para ficar preso na gaiola do ego do conhecimento, achando que sabe muito e que está acima dos outros. E isso é uma besteira. O legal é a gente estar sempre junto. Então, eu pode ser um canal com pouca gente, mas se elas gostam do tema, eu vou estar sempre ali contribuindo com alguma coisa. Então, parabéns aí pelo teu canal. Gratidão, gratidão. Nossa, maravilha, maravilha. Ô, Wagner, eu estava pensando aqui um negócio, muita gente te conhece, né? Você é um grande pesquisador brasileiro no assunto sobre projeção astral, espiritualidade. E você tem quanto tempo que você fala sobre isso? Você fala sobre Olha, projeção astral, sobre todas essas questões? eu comecei a ter saídas do corpo aos 15 anos, o Daniel. E entre os 15 e os 18, eu fui me descobrindo nisso, né? Aprofundando, tendo experiência sozinho, porque não tinha com quem conversar. Naquela época não Sim. tinha muita literatura do tema. E aí eu lia de tudo, espiritismo, ocultismo, qualquer coisa que falasse da parte espiritual, eu estava dentro, sem me prender a área nenhuma, né? Quando chegou aos 19 anos, eu, conversando com uma pessoa ou outra, eu recebi um convite de um grupo de parapsicologia do Rio de Janeiro, onde eu nasci, para fazer uma palestra contando das saídas do corpo que eu tinha, porque aquele grupo era um grupo teórico que estudava várias coisas, clarividência e potenciais paranormais, inclusive a saída do corpo, mas eles eram teóricos. Eu passei a ir lá aos sábados de tarde, não era uma palestra, eu contava às vezes as saídas do corpo que eu tinha tido naquela semana. E o pessoal gostava do que eu contava, e lá naquela reunião tinha um espírita, que também era parapsicólogo. E ele falou assim: Wagner, dá um pulinho lá no meu centro, conta um pouquinho da saída do corpo, porque tá cheio de gente que tem saída do corpo lá e tem medo. Eu passei aí num Ah, centro sim. espírita, no Rio de Janeiro, contar. E aí ia juntando muita gente, outras pessoas iam me narrando coisas, eu tinha facilidade para falar daquilo, porque era uma coisa que eu vivia e eu estava lendo de tudo, Daniel, para poder ter uma base média das coisas. E aí, lá naquele grupo espírita, tinha um bandista que ia no espiritismo e ia na Umbanda. Ele me convidou para eu ir no grupo de Umbanda. Eu fui. Aí eu comecei a dar palestra no grupo de parapsicologia, no grupo espírita, no grupo de Umbanda, e depois um grupo de ocultismo me chamou para fazer uma palestra privada. Então eu tinha 19 anos e aí eu comecei a dar palestras regulares nesses lugares e hoje eu estou com 60. Então eu estou falando sobre isso em aberto desde os 19 anos para cá, e eu tive a primeira saída do corpo aos 15, e para mim isso Uhum. tudo foi deixando de ser sobrenatural e foi ficando mais natural. Por isso, a maneira que eu falo é natural sobre isso. Eu não falo como um pesquisador empolado, com a nomenclatura X. Eu conheço aquilo, eu também estudo, mas eu acho que esse tipo de conhecimento precisa ter uma coisa um pouco mais humana, natural, com discernimento, é claro,
mas dentro da humanidade da gente. A gente está encarnado, cara, então é importante que a gente faça amizade, que a gente vá somando esse conhecimento com outras áreas, em vez de criar atrito com outras áreas em função do conhecimento ter uma abordagem diferente. Quando a gente sai do corpo, principalmente se você vai num lugar mais avançado, você vê seres espirituais que não ligam para a cor da pele, raça, doutrina, ou qual é a abordagem. Eles estão olhando o seu caráter, o que você pensa, o que você sente. E eu também aprendi a ser assim, Daniel. Eu estou olhando as pessoas pelo caráter delas. Não me interessa a área que ela gosta, não me interessa a cor de pele. Tipo assim, você está feliz com o que você faz? Tá caminhando bem? Transborda alguma coisa boa que é útil? É isso que eu venho olhando nas pessoas e não o rótulo que elas têm. Maravilha. Você estava falando, e eu lembrei de uma conversa que eu tive recentemente, que era uma pessoa próxima, me ligou assim para conversar algumas coisas e falou o seguinte: Daniel, eu gosto muito de você, mas você sabe que a nossa religião não bate muito bem, né? Aí eu, mas qual religião? Não, é aquele negócio que você faz de sair do corpo, espiritismo. Não, eu não sou espírita. Não, mas essa coisa de espiritismo. Não. Aí eu fui explicar um pouquinho sobre essas coisas, né? E aí, isso tem relação com a primeira pergunta que a gente vai colocar aqui para abrir, que é o início, assim, que eu acho legal colocar. Eu estava aqui separando também as questões, fazendo a pauta, e eu fui pegando, o Wagner, as dúvidas mais frequentes aqui do Tá? canal, né? Que são as coisas que as pessoas mais sentem o início, né? Tá. E aí, justamente para falar sobre essa questão de religião atrelado à projeção astral, uma coisa ou outra, o que é, afinal, projeção astral? Vamos lá. Ô, Daniel, você me lembrou um caso antigo, porque é o seguinte: como a minha mãe era evangélica, levava um pastor em casa para tentar me doutrinar, eu me deparei com essa parte de bloqueio religioso desde cedo, quando eu comecei a ter saídas do corpo e chegava em casa com os livros de vários temas que eu comprava. A minha mãe, como era uma evangélica bem radical, e veja, eu não estou generalizando, estou falando como era a minha mãe. Ainda tinha a minha Uhum. avó que era católica. E aí o que acontece? A minha mãe, enquanto evangélica radical, para ela, qualquer coisa espiritual, ou ela achava que era bruxaria ou espiritismo. Não importa se fosse teosofia, ocultismo, para ela falou em espiritualidade, o inimigo dela ou era a parte afro, ou era a parte do espiritismo. Então, tecnicamente falando, as saídas do corpo, elas são estudadas há muito tempo, Daniel, desde a antiguidade, dentro das iniciações clássicas no Oriente Antigo. Consiste numa capacidade que a pessoa tem de se desprender temporariamente para fora do corpo humano, vivenciando uma experiência extrafísica fora do corpo. Ao longo do tempo, muitas áreas estudando esse assunto foram surgindo muitas nomenclaturas diferentes, mas na verdade por uma coisa só. Então, por exemplo, projeção astral, experiência fora do corpo, projeção da consciência, desprendimento espiritual, desdobramento astral, emancipação da alma, viagem fora do corpo, voltinha no além, voadinha no astral. Você vai encontrar 1 milhão de nomes, e como as pessoas às vezes ficam presas só na nomenclatura da área que ela gosta, ela não tem noção de que do outro lado do planeta, outra cultura também estuda aquilo com outro nome, e é a mesma coisa. Então, isso causa uma certa confusão inicial para as pessoas. Por exemplo, a pessoa pergunta assim: saída do corpo é a mesma coisa que projeção astral? Que experiência fora do corpo é o mesmo que viagem astral? Tudo a mesma coisa, com um nome diferente. Então, quando foi o século XVI, o Paracelso, que era um grande alquimista e ocultista, ele foi o primeiro cara na Europa. Isso no século XVI, ainda haviam as fogueiras da Inquisição, e era meio tabu falar de algo espiritual em público, né? Você corria o risco de parar na fogueira da Inquisição. O Paracelso, então, elaborou a seguinte teoria, Daniel: o espírito viria de um plano da mente pura, um plano mental, por exemplo, sem forma, para descer e encaixar na matéria. Ele não conseguia entender como é que algo tão sutil quanto o espírito poderia habitar uma forma tão grossa como o corpo. Então, ele elaborou a seguinte teoria: quando o espírito saía da abóbada celeste, segundo ele, lá do mental, e descia antes de chegar na Terra, ele passava por um plano intermediário, onde ele se revestiria de luz das estrelas, formando um envoltório que o conectasse ao corpo. Ele chamou esse plano intermediário entre a mente pura e o corpo humano de plano astral. A palavra astral, do latim astrum, significa estelar, né? Aquilo que veio das estrelas. Para ele, o que nascia na Terra era terrestre, mas o que vinha de fora e que não era terrestre vinha do
astral das estrelas. Daí a expressão plano astral, posteriormente corpo astral e, finalmente, projeção astral, que é o fenômeno quando o corpo astral, que está encaixado no corpo, se projeta de dentro para fora, vivendo uma experiência fora do corpo, ou seja, o que está dentro do corpo? Um corpo astral. O que se projeta de dentro para fora? Um corpo astral. E aí a palavra projeção, em latim, é projetio, que significa projetar. O que está dentro vai de dentro para fora. Em grego, seria projectose, quer dizer, projeção. Daí junta a palavra projeção com a palavra astral, projeção astral, e depois, por corruptela, viagem astral a nível popular. O tempo passou, Daniel, e durante séculos vigorou esta nomenclatura, projeção astral, porque só havia isso de publicação de livros do ocultismo. E lá atrás, no Velho Egito, na Grécia, por exemplo, as iniciações eram esotéricas, nada disso vinha a público. Então, até o século XIX, ao se falar nisso em alguma área, era projeção astral ou viagem astral. Quando chega o século XIX, surge o Espiritismo com Allan Kardec, em 1857, com o Livro dos Espíritos, e o capítulo 8, a partir da pergunta 400, o Allan Kardec pergunta e os espíritos respondem sobre as saídas do corpo. Qual é o nome que é dado ali? Emancipação da alma. É um nome clássico que o Kardec conseguiu achar ali como o melhor nome, né? E aí já mudou um pouco dentro do contexto espírita. Ninguém chamava de projeção astral, que era o contexto esotérico, agora era o contexto espírita. Em 1875 surge a teosofia, com a Blavatsky, o Coronel Wolcott, e depois a farta literatura teosófica, com Leadbeater, Annie Besant, Arthur Powell, que também usava a expressão projeção astral no século XIX. Quando entra o século XX, Daniel, que aí dá uma mudança, em 1908 surgiu um projetor chamado Vincent Newton Turvey, morava em Londres, e ele publica um livro chamado In the Beginning of Seaship, que é um inglês arcaico da época vitoriana, algo assim, o início da pureza, ou o início da visão, da vidência. E naquela época, na atmosfera popular, quando alguém falava em saída do corpo, o que o pessoal pensava, Daniel? Isso é só para médium, isso é só para o yogi que mora no Himalaia, ou isso é só para o iniciado num grau profundo. Ninguém imaginava que uma pessoa morando na cidade, sem ter iniciação ou mediunidade no outro ponto, poderia ter a saída. Em 1908, ele publica esse livro, In the Beginning of Seaship, onde ele conta as saídas do corpo dele e eventos de clarividência viajoura. Então, ele quebrou um paradigma e tornou-se a primeira obra totalmente de relatos projetivos, sem estar acoplada a outro livro ou a outra área. E outra, aqui no Brasil, isso é desconhecido, porque o livro não saiu aqui. Depois dele, ao longo dos primeiros 50 anos do século XX, foi que foram surgindo Sylvain Mourdon, ali o autor do Projeção do Corpo Astral, o Oliver Fox, né? O Irã, que era um projetor francês. E aí o que aconteceu? Durante a Primeira Guerra e a Segunda, não havia publicações disponíveis na Europa em guerra. Quando passa a Segunda Guerra, principalmente da década de 60 em diante, surgiriam grandes pesquisadores, o Robert Crucial, na Inglaterra. No início da década de 70, o Robert Monroe, o autor do Viagens Fora do Corpo. Finalzinho da década de 70, o Valdo Vieira, que abriu o tema aqui no Brasil. Depois, ao longo das décadas de 80 e 90, um monte de autores foram surgindo, até os mais recentes, William Buhlmann, Albert Taylor. Eu permaneço atualizado com os novos também, sempre pesquisando. Então, desse tempo para cá, a expressão projeção astral ela foi sendo atualizada, porque agora já não estava naquele contexto esotérico que estava em aberto. Foi aí que surgiram os nomes experiência fora do corpo, jamais dentro da parapsicologia, o nome projeção da consciência dentro da projeciologia e os nomes mais modernos. Mas durante séculos vigorou a parte da projeção astral. O pessoal que não pesquisa, e por exemplo, mais radical na religião, quando escuta falar de saída do corpo, não conhece esse histórico que eu estou contando e fala, isso aí é coisa espírita. Pô, o espiritismo surgiu em 1857, Daniel, com Allan Kardec para frente, o Livro dos Espíritos. Tem narrativa de saída do corpo na Grécia Antiga, na Índia, e não havia sequer doutrina espírita. Estava dentro do contexto yogi, ou contexto mais iniciático, e depois o contexto ocultista. No século XIX, o contexto espírita, o contexto teosófico, e no século XX, o contexto dos relatos dos autores de projeção. Então, é um tema que um espírita pode falar, um ocultista, um espiritualista, um parapsicólogo, porque é um tema
geral. Só que a pessoa radical, ela vai voltar o tema para aquilo que ela detesta, uma doutrina oponente na mente radical dela. Então ela vai falar, isso aí é coisa espírita. Eu tinha um amigo, virou meu amigo, Daniel, eu trabalhava numa empresa no Rio de Janeiro, e eu fui transferido para uma filial da empresa em outro bairro, como gerente daquela filial. Lá tinha um rapaz que era evangélico. Ele me conhecia só por telefone, porque ele estava na filial e eu estava na matriz, né? E ele sabia que eu já estudava o tema, já dava palestra e trabalhava durante o dia. Quando eu cheguei lá para trabalhar, ele me olhou assim com uma certa reserva. E aí eu notava que no trabalho ele ficava meio assim, na defensiva comigo. Aí fui conversar com ele e falou assim: olha, Wagner, você é meu chefe, é meu gerente aqui na empresa, mas eu não quero amizade com você, não, que você é espírita. Porque você fala de saída do corpo e outras coisas. E eu não gosto de espírita porque eu sou evangélico. E eu falei, cara, o que eu estudo não tem nada a ver. Eu estudo também a parte espírita, desenvolver a mediunidade, mas a minha mente é muito aberta e o tema que eu estudo, quase todas as áreas falam. E, inclusive, na Bíblia tem relatos. Aí eu comecei a mostrar os relatos da Bíblia e ele começou lentamente a se abrir. O tempo passou, ele ficou meu amigo, né? E muitas vezes eu mantive o emprego dele, eu era o gerente, né? E ele foi ficando o meu amigo durante os anos. Finalmente, quando ele saiu da empresa, porque ele conseguiu uma colocação melhor, ele virou para mim, Daniel, e falou assim: Wagner, você é um cara legal. Eu adoro você, eu só não gosto dessa coisa espírita sua. Você imagina, né? O ranço que ele tinha. E outro dia eu estava dando uma palestra em Porto Alegre, tinha um senhor que toda hora levantava e ficava pontuando e criticando. Aí, no final, ele veio conversando comigo, o pessoal já irritado com ele, porque ele duvidava de tudo. Ele vai falar, pois é, eu duvido da coisa espírita, e você que é espírita, eu falei assim, cara, eu não sou espírita, eu trabalho disso de forma aberta. Quando eu disse isso, ele se abriu, então você não é, então vai ser meu amigo, e começou a aceitar a projeção, você imagina, é a barreira ideológica, religiosa da pessoa. Escuta falar nisso, ela não entende, aí já lasca o preconceito religioso. Sim, é cultural, né, não tem jeito. E é muito tempo que é assim. Então fica na cabeça, vão criando muros, e esses muros impedem que você veja o horizonte, né, o horizonte ali de eventos. Ô Wagner, você estava falando aqui, aí eu estava lembrando de um momento que eu vivi aqui, eu trabalhava num lugar, e aí o pessoal era de uma igreja específica, né. E aí, eu comentando sobre os sintomas iniciais que eu senti, quando a gente vai começar a falar sobre projeção astral, quando a gente tem essa primeira experiência, a gente fica bem eufórico, né, quer falar com todo mundo: "Olha, eu tô tendo experiência, eu tô sonhando, eu tô isso e aquilo outro, tô saindo do corpo, começa a falar com todo mundo e você vê que o pessoal: "O que que esse menino tá falando? Não sei o que é isso não, né, muito estranho isso aí". E aí, no meu trabalho, eu fazia isso, Wagner, conversava com todo mundo no início, aí depois eu: "Não, espera aí, vou dar uma segurada que o pessoal não tá entendendo o que eu tô dizendo". E aí, um dos rapazes, ele tinha aquela sensação de falsa queda, né, e ele me contou que tinha. Aí eu falei com ele: "Olha, quando você tiver isso aí, ou quando você estiver paralisado, se você já teve essa experiência", ele falou: "Ah, já tive sim, de acordar paralisado, já tive sim". "Pois é, quando você tiver isso aí, você tenta sair, né, você tenta sair", que foi o mesmo conselho que você deu lá na palestra. E ele teve uma experiência no outro dia, ele conseguiu sair até a metade. E aí, ele não entendia como é que ele era cristão e da igreja dele e teve esse tipo de experiência. Aí eu fui conversar com ele: "Ó, não, vai ver o Saulo Calderon, o Wagner Borges, esse pessoal eles têm uma didática muito legal lá". Aí ele conseguiu sair do corpo. Então é uma coisa universal, né, acho que o que você está falando é o universalismo, né, Wagner? Olha, se hoje ainda é assim, mesmo com a informação aberta, você imagina lá na década de 1970, quando eu era adolescente, como era Nossa. complicado, cara, não tinha internet, não tinha TV, não tinha nada. E eu levei uns anos assim sozinho, sem ter equivalente para conversar. E o lance é que eu ia nos grupos do Rio, né? Isso antes de eu começar a dar palestra, porque eu achei que nos grupos do espiritismo, da Umbanda, do ocultismo, eu seria compreendido. E foi uma decepção naquela época, né? Eu Uhum. chegava nos lugares, quando eu contava a saída do corpo, lá vinha aqueles mitos. Cuidado, rapaz, é perigoso. Pode entrar uma entidade no seu corpo enquanto você sair. Vem lá um ser das trevas e corta seu cordão de prata. Não se mete com isso, rapaz. Isso é só para médio avançado e para iniciados. Então tinha esse bloqueio todo. E aí, quando eu comecei a dar palestra aos 19, em vários grupos onde eu ia, as pessoas se sentiam mais estimuladas a falar, porque era tão natural a forma que eu falava, que as pessoas entendiam que aquilo estava dentro da possibilidade normal, como qualquer outra
capacidade. Uhum. Olha uma coisa que eu nunca entendia naquela época, Daniel. Um médium de desobsessão numa reunião espírita, ou um médium de umbanda numa sessão de descarrego, está acostumado a lidar com entidades mais densas no trabalho de limpeza e soltura desses espíritos, né? Então, ali na mediunidade, esses médiums se sentem seguros, porque estão tratando com uma entidade infeliz, às vezes vê uma entidade toda estropiada e eles levam na normalidade da mediunidade. Ocorre que quando eles estão em casa, deitados e acorda paralisado e percebe algo no astral do quarto, ficam apavorados. Eu nunca entendi. Eu falo, mas peraí, cara, tu já não está acostumado na reunião de Lida ver com isso, né? isso. Por quê? Por causa do condicionamento. E outra, a saída do corpo, ela não é mediúnica, ela é anímica. Ela é a capacidade sua de se soltar do corpo que você está reencarnado. Agora, pode existir a presença de mentores que podem auxiliar no processo da soltura, e aí você teria uma influência externa também trabalhando em cima do potencial. Agora veja, Daniel, se não tiver os mentores, ainda tem você, e você também é um espírito, e você pode se soltar. Então, você tem as projeções anímicas, por exemplo, como essas que você tem, produzidas por você, e você tem outras que mentores podem ajudar na soltura. Acontece que dentro de uma área mediúnica, tudo vai parecer mediúnico. E dentro de uma Uhum. área anímica, tudo vai parecer anímico sem espiritualidade. Então, você pega um grupo espírita, ou de umbanda, ou de candomblé, a tendência é operar na base da mediunidade, o que é natural ali. Mas você pega um grupo de yoga, de teosofia ou de ocultismo, a tendência é trabalhar o anímico. E as saídas do corpo ocorrem em todos esses âmbitos. Então, ela é anímica na base, mas pode ter componente de fora nela. Então, ela é anímica, pode ser mediúnica e pode ser anímico-mediúnica, que é a mescla. Mas as pessoas não estudando isso, elas ficam presas só na abordagem da área delas. De vez em quando eu recebo e-mail de gente falando projeção é mediunidade. Não é. É só a pessoa olhar a literatura de projeção astral, a internacional em geral, 80% das narrativas dos autores são anímicas, não são mediúnicas. Mas a pessoa que fala que é mediúnica, ela não leu aquela literatura, está lendo literatura da área dela, aonde aquilo é falado como mediunidade. Então, a saída do corpo é a libertação da consciência, da amarra da matéria. Por exemplo, você tem um cara preso na penitenciária, Daniel, ele está ali preso numa cela, né? Então, vamos dizer que o planeta Terra seja uma penitenciária, só para dar uma correlação. O corpo é a cela, cordão de prata é a algema. Então, o que acontece? O preso lá na penitenciária tem direito a 1 hora de banho de luz solar, ao ar livre, direitos humanos, isto é, do jogo. Tá. O espírito encarnado tem direito a um tempinho fora da matéria durante o sono, para poder desreprimir um pouco, Daniel. Ninguém aguenta ficar encaixado o tempo inteiro, né? Então, a saída do corpo, ela é a brecha que se abre para o plano de origem. Então, muita gente falava assim, eu estou aqui na matéria e de vez em quando eu vou do lado de lá, como se fosse uma exceção. Eu acho o contrário, eu sou de lá, estou encaixado na matéria e de vez em quando eu me solto e volto em casa. Isso é natural, cara. Não é necessário mediunidade. Eu já vivia aquilo do lado de lá, trouxe para cá e agora eu me solto. Agora, como eu tenho amigos do lado de lá, diante de eu reencarnar, eles me ajudam na soltura. Então, é um bloco de possibilidades anímicas, mediúnicas ou mescladas, aonde cada um se insere do jeito que achar melhor, sem ficar competindo com os outros jeitos e achar que o único jeito é o que ela tem, a saída dela. Exato, exato. E você estava falando sobre a espiritualidade, né, sobre tudo isso, e aí, justamente sobre a espiritualidade, eu fico pensando, quando a pessoa tem o primeiro contato com esses assuntos que, para a maioria, é uma coisa muito diferente, às vezes até distante, né, embora hoje em dia a informação seja muito aberta, você estava falando na sua época não tinha, né, na sua época não tinha, estava até aqui com o Kindle, né, cheio de livro aqui na palma da mão, não tinha que ir na livraria, procurar, pesquisar, não tinha Google, enfim. A pessoa hoje que está entrando assim, espiritualidade, e parece algo intangível, algo muito distante. Você pode clarear para a gente um pouquinho? Afinal, o que é a espiritualidade? Espiritualidade, muita gente pensa que é um lugar onde ela vai, ô Daniel, Exato, ou é. uma doutrina que ela participa. Espiritualidade é estado de consciência, cara. São os valores espirituais que você sente em você, ou que abre o horizonte e você percebe. Valores que não são apenas de comer, beber, dormir, respirar e morrer. Somente isso. Você sente em você que há algo mais, você corre atrás desse algo mais e sabe que as doutrinas da Terra
que mexem com a parte espiritual ou áreas de estudo só tem parte relativa e nada absoluto, tudo é relativo. Então você começa a buscar, estuda um livro aqui e ali, mas muitas vezes você já tem dentro a ressonância daquilo e você encontra nos livros e estudos algo que bate com o seu jeito de ser, vai ao encontro do que você já tem. Por quê, Daniel? A gente já tinha isso do lado de lá. A gente está encaixado. Há um encobrimento reencarnatório no momento, mas a essência da gente está dentro. À medida que você vai lendo e vai descobrindo, você descobre coisas que estão já em ressonância com o seu coração. Aí você fala, isto é espiritualidade. Os lugares onde você vai são pontinhos de referência em que você encontra paralelos com o que você já traz dentro. Então, espiritualidade, para muitos, é um lugar, para outros é um fenômeno paranormal, Daniel. Está cheio de gente atrás de fenômeno paranormal só enquanto fenômeno, mas não tem um conteúdo de consciência naquilo, e a pessoa também não está interessada. Quando a gente fala assim, para dar um pouco de profundidade, para melhorar o nível do que ela está buscando, muita gente é refratária, porque a pessoa quer um fenômeno paranormal dentro da falta de informação dela. Quando você vai ampliando e estudando, você percebe um outro universo. Abrem-se os horizontes e você fala, isso é espiritualidade, essa abertura que me permite perceber que a vida não é só a coisa do plano físico. Ela também opera num nível psíquico, num nível espiritual mais alto, e caramba, eu sinto que eu faço parte disso. Quer dizer que não é um lugar ou uma doutrina, mas uma atmosfera, cara, invisível, que você encontra pontos de referência nos lugares onde você vai, mas nunca tudo, porque nenhum lugar tem tudo, e esse tudo está dentro da gente, e a gente vai redescobrindo. E outra, na área de saídas do corpo, à medida que você vai lendo os relatos dos vários autores sérios, você encontra pontos de referência com o que você está tendo. E você sabe que o que aquele autor está falando é verdade, porque você já sentiu aquilo, cara. Então você fala, isso aqui vai ao encontro do que eu estou sentindo. E aí você começa a desvendar algo que, às vezes, dentro do grupo que você vai, ninguém está sabendo e até tem medo. Então, isso que você desvendou não era do grupo, é a experiência sua. Espiritualidade é como os antigos falavam, é o levantar do véu, né, do material para a gente ver que a vida é muito mais. O levantar do véu material para perceber que o universo não é só matéria, ele também é consciência e energia. Maravilha, maravilha. Você comentou aqui com a gente sobre o cordão de prata, colocou alguns pontos aí, né. Isso eu acho que vai de encontro com o nosso próximo tópico, que é justamente são sintomas projetivos, né. E aí tem tudo a ver com essa parte de bioenergia e tudo mais. E Sim. no início a gente falou sobre catalepsia, essas coisas todas. Pode explicar um pouquinho pra gente esses sintomas projetivos, sensação de falsa queda, catalepsia Ah, projetiva, né? vamos lá, são vários sintomas, viu, Daniel? Vou citar só os principais, porque são muitos. A catalepsia projetiva é quando a pessoa acorda e não consegue se mexer. Tenta abrir os olhos, não consegue, tenta gritar para chamar alguém, porque ela quer sair desesperada daquela paralisia, até que ela recupera um movimento abruptamente, com uma taquicardia, e fica morrendo de medo daquilo, né? Isso é chamado pela medicina atualmente de paralisia do sono, um estado alterado durante o sono. Acontece que a gente que mexe com a área de saída do corpo tem uma outra noção um pouco além da medicina nesta parte. Não é que a paralisia do sono causa a saída do corpo. A paralisia do sono é um sintoma que você pode explorá-lo para sair, tá? Porque a pessoa pode ter a paralisia do sono e não querer saída nenhuma. Mas alguém que está estudando isso utiliza a paralisia do sono, que é o quê? Metabolismo cardiorrespiratório baixo durante o sono, padrão de ondas cerebrais baixo, você desperta antes que o corpo esteja ativado. Você não vai conseguir se mexer. Aí, você não sabendo disso, a primeira reação é o medo, porque você quer se mexer a qualquer custo. E o medo dispara a adrenalina, que é o automatismo biológico de autodefesa, e a adrenalina acelera abruptamente os batimentos. Então, você que estava com o metabolismo baixo, paralisado, você de repente faz assim, o coração está na boca, taquicardia, adrenalina. Aí alguém que não estuda o assunto, que você comentava, vai te falar assim, olha, tem duas coisas. Ou foi o diabo que te agarrou, ou o obsessor, porque só muda o rótulo de acordo com a doutrina, ou isso aí a medicina explica e diz que é paralisia do sono. E aí você vai ficar numa encruzilhada, fala, o que é isso? Por quê? A pessoa, na hora que acorda paralisada, Daniel, ela não faz assim, ó,
deixe-me calmamente observar o que está acontecendo. Ela não faz isso, porque a primeira reação já é com a adrenalina, eu tenho que me mexer. Então, ela não para observar. Foi isso que eu fiz aos 15 anos de idade, quando eu tinha as paralisias, até que eu fiquei quieto e percebi que a aura dilatava e que eu ia flutuando para fora. Eu descobri que a paralisia do sono, ela favorecia um relaxamento tal que eu poderia sair. Se eu ficasse agitado, acelerava. E outra coisa, Daniel, um monte de gente sabendo disso, quando acorda paralisado, que é uma coisa espontânea, faz o contrário, não é o medo. Ela fala assim, ai meu Deus, é agora, é agora. Isso já é ansiedade, acelera tudo. É assim, uma quietude, uma Euforia. calma, um desejo daquilo, porém calmo. O primeiro cara a falar em paralisia foi o Sylvan Joseph Muldon, no livro Hum, Projeção do Corpo Astral, muito bom. publicado nos Estados Unidos em 1929, e a partir da década de 1960, a editora Pensamento lançou várias edições desse livro. E ele em parceria com Hilliard Carrington, que era um grande parapsicólogo americano. E aí ele foi o primeiro cara a falar da paralisia, e foi ele que criou o nome catalepsia astral, né? Catalepsia, paralisia. Décadas depois, outros autores pegaram a expressão que ele criou, catalepsia astral, tiraram a palavra astral e botaram projetiva, só alteraram a segunda. Então, muita gente pensa que os autores modernos são os primeiros a falar. Não, são os autores mais clássicos. E aí, essa catalepsia antecede, muitas vezes, uma soltura do corpo espiritual para fora do corpo. E, Daniel, o corpo espiritual também com muitos nomes, corpo astral, perispírito, psicossoma, corpo de luz, não é importante a nomenclatura, a pessoa entender. Então, a catalepsia astral ou projetiva é um sintoma normal que, se a pessoa não tentar se mexer, ficar quietinha, ela consegue se soltar para fora do corpo, e aí ela vai comprovar isso que eu estou falando, que não é questão de crença. É só ela fazer um test drive, porque a paralisia vai acontecer outra noite espontânea. Faz o que eu estou falando, fica quietinho e observa, e vê o que vai rolar. O outro sintoma clássico é o solavanco. Você está cochilando entre a vigília e o sono, naquele estado intermediário, né? Pode ser na ida do sono ou na volta. O que acontece? O campo energético se solta um pouquinho, para cá ou para lá, né? Ficando meio estufado um pouquinho, você já está cochilando e não nota. De repente, em lugar da aura expandir, ela contrai, porque o cérebro estava baixando as ondas cerebrais, de repente sobe. Então, o que está vindo para fora contrai. Na hora, vai te dar uma sensação de deslocamento, e você vai fazer assim, ó, ou como se você estivesse caindo, né? Uma repercussão no estado do cochilo, que é um estado alterado de consciência, limítrofe entre a vigília e o sono, ou entre o sono e a vigília, com as ondas cerebrais no padrão de ondas alfa. Todo mundo tem isso. Pode acontecer com você cochilando no sofá e com a pessoa que está meditando, ô Daniel, de repente ela está ali quietinha, a aura dela solta para um lado ou solta para o outro. Ela não está percebendo. De repente a aura contrai, ela está sentada, ela faz assim, ó, de lado, como se ela estivesse caindo para o lado enquanto ela está sentada na meditação. Isso aí é normal, e tanto a paralisia quanto esse solavanco são anímicos, são causados pela queda de ondas cerebrais ou do campo energético estar solto. Agora, o que acontece, Daniel? Um médium, ele pode estar numa reunião espiritual e aí vem um mentor e aplica um passe e ele fica paralisado. Esta é uma catalepsia mediúnica, onde ele não está deitado, ele está sentado num transe mediúnico. Esta não é anímica, foi causada pela presença de um mentor. Então, existem tipos diferentes de catalepsia. A pessoa está sentada, um dos chakras abre. Nesta hora, ela não consegue se mexer. É uma catalepsia causada pela abertura de um chakra. Então, existem causas diferentes para as paralisias. Na questão da projeção, na maioria das vezes, é a pessoa deitada. E deitada, o metabolismo está baixo. As ondas cerebrais estão baixas. E o metabolismo da pessoa é dela, não é do mentor. Então, é anímica. Embora um mentor possa ajudar. Mas a sensação é aqui. Depois, a sensação de dilatação da aura, que os franceses chamaram de ballonnement, que é uma sensação da aura dilatando, igualzinha àquela que as pessoas aplicam passe, reiki, cura prânica, que sente que a aura das mãos dilatou. A aura dilata inteira, a pessoa deitada, dá uma sensação que ela está crescendo, flutuando por cima do corpo. Tem gente que fica apavorada, Daniel, porque Dá esses medo mesmo. eles podem vir cruzados. Por exemplo, a catalepsia gerar o ballonnement, ou o ballonnement gerar o solavanco. Depois, o estado vibracional, ondas de energia que viajam por dentro da aura, levando a estados projetivos. Deixa eu dar um exemplo.
você tem um carro a álcool. No inverno, você tem que aquecer o motor. Então você pisa ali e fica vrum, 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 aquecendo a máquina antes de partir. O corpo astral tem uma vibração muito mais sutil do que o do corpo. Enquanto o corpo vai caindo o metabolismo no sono, o que o corpo astral faz? Dá um pulso de energia para acelerar a vibração, enquanto a vibração do corpo está caindo. Aí quebra a sincronia entre os dois, ele se solta. Isso foi chamado de estado vibracional. É como se ativasse um pulso elétrico, que uma eletricidade que vai e volta, que tem um monte de tipos também diferentes, viu, Daniel? Por dentro, nos chakras, Sim. localizado na aura. E outra, normalmente por uma questão anímica. Entretanto, eu vou repetir: você tem um médium numa reunião, seja lá onde for, o mentor aplica uma energia, a aura dele fica eletrificada, é um estado vibracional mediúnico. E eu sempre pontuo isso, porque a maioria dos autores de projeção, quando fala estado vibracional, só fala no anímico, porque eles não mexeram com a mediunidade ou não gostam dela, porque trabalha só o anímico, como eu já mencionei. Mas tem mediúnico. E um detalhe: hoje, muita gente fala em estado vibracional. O que eu indico para quem quiser pesquisar? O cara que primeiro falou. Eu falei do Silvan Muldum ter criado o nome catalepsia Aham. astral. Quem criou o termo estado vibracional? Robert Alan Monroe, que publicou em 1971 nos Estados Unidos o livro Journey Out of the Body, que foi traduzido no início da década de 80 em português como Viagens Fora do Corpo, pela editora Record, e hoje está esgotado, mas as pessoas acham fácil. Foi ele, eu vou até dizer, capítulo 15, que cunhou o nome estado vibracional. Outros autores da área de saída do corpo que estudaram o Robert Monroe passaram a usar o termo estado vibracional, e hoje todo mundo usa, e algumas pessoas achando que foi o autor X ou Y que criou. Não, pode conferir Viagens Fora do Corpo, capítulo 15, Robert Alan Monroe, o estado vibracional. Também tem ruídos intracranianos que ocorrem em cima da glândula pineal e não no conduto auditivo, por causa da ativação do chakra coronário. Quando ele expande, a raiz dele dá em cima do chakra coronário, e o chakra coronário está ligado à glândula pineal. Quando a aura da cabeça dilata, a raiz na glândula pineal dilata, dá como se houvesse um estufamento, um balonemento da glândula pineal. Vai dar uma sensação de um ruído, um zumbido no meio do crânio, não é no conduto auditivo. Porque existe uma síndrome, Daniel, chamada tinnitus, que é uma expressão internacional, quando a pessoa escuta ruídos contínuos no conduto auditivo produzidos pelo cérebro. Pode ser causado por pressão alta, diabetes, pressão na mandíbula. Isso é tinnitus. Eu estou falando de ruído no meio da cabeça, não é no conduto auditivo. E outra, só na hora que antecede uma projeção, mas também pode ocorrer na meditação, pode ocorrer na área de um transe mediúnico. Agora, se ficar o dia inteiro, aí, é claro, já é um processo físico chamado tinnitus, que a pessoa pode pesquisar. Por que eu estou falando isso, Daniel? Na internet tem muita informação confusa. E outro dia eu estava vendo alguém falar de glândula pineal e dizer que o ruído contínuo era pineal. Não é, tinnitus, é uma síndrome causada por algum problema físico que um médico pode explanar facilmente. O ruído da pineal é no meio do crânio e é na hora que rola um fenômeno, não é um contínuo o tempo inteiro, é no momento que antecede aquilo que a pessoa está vivendo. Então, acho que esses sintomas que eu comentei, assim, são os mais clássicos. Tem outros correlacionados à ativação dos chakras. Mas aqui hoje, para falar nisso, vamos sair muito do tema principal. Sim, sim. E você estava falando, Wagner, justamente essa diferenciação que as pessoas fazem e que é uma coisa que a gente tem que ponderar, né. Eu acho interessante a visão de pé no chão, sabe, de ter o pé no chão, os 2 pés no chão enquanto você pesquisa sobre esses assuntos, sabe, o equilíbrio entre a medicina tradicional, entre, sabe, as Exato. isso é importante, porque senão a gente sai muito, e principalmente, assim, a gente que tá jovem, aqui começando, né, com uns 20 e poucos anos, tá com 15 anos, tá começando nisso aí, tem essa tendência de viajar demais e perder o centro, perder o equilíbrio. Então é legal você trazer dessa forma, com essa abordagem bem tranquila, pé no chão, universalista, e também para nos inspirar, né, para nos inspirar. Daniel, é Maravilha. o seguinte, principalmente na internet atualmente, as pessoas entram em contato com esse tema, muita gente jovem, e às vezes se deslumbra com isso. E aí, alguns sensitivos que eu conheci, médios, abstraíam muito para o lado de lá e começavam a perder o pé no chão, né? Aí, por exemplo, um médium, um amigo meu, fala assim: eu passo ali na esquina, já nem cumprimento mais a galera, porque eles são baixo nível, né? Olha só o erro do cara. Hum. Eu passo ali em frente, tem um bar, tá lotado, deve estar cheio de obsessores, né?
e eu já não converso mais, porque o papo das pessoas é pesado, eu vou para o trabalho e volto, eu falo assim: você está encarnado para quê? Se você não queria conviver com as pessoas, para que você reencarnou? Se reencarnou, você vai ter que conviver com tudo. Agora, leva a tua espiritualidade dentro. Agora, a manifestação tem que ser equilibrada. E aí eu costumo brincar com meus alunos o seguinte: quando você sentir que está abstraindo muito por lá de lá, lembra do boleto, porque o boleto puxa você para cá, e o boleto, olha, o boleto, ele sempre te vence, ele vence você. Às vezes alguém fala assim: eu tenho medo de um espírito obsessor. Eu tenho medo do boleto, Daniel. Porque o espírito obsessor, de um passo, ele vai embora. O boleto não sai, cara. O maior obsessor que tem é o boleto, que põe você com o pé no chão. E aí, muita gente começa a abstrair sem ter o pé no chão. Eu dei muita sorte que, quando eu comecei na adolescência a ter essas saídas, ao mesmo tempo eu ia crescendo igual pessoa, né? Eu jogava bola, namorava, ia à praia, ia ao cinema, gostando muito de rock progressivo e hard rock, que eu sou apaixonado. Então, eu fui crescendo enquanto pessoa. Enquanto as saídas do corpo acontecia, elas foram se integrando à pessoa que eu ia me tornando enquanto adulto. Isso foi ótimo, porque eu mantinha o pé no chão, né? Eu era mais pé no chão do que os meus amigos materialistas, Daniel, e ao mesmo tempo tendo a saída do corpo e desenvolvendo Massa. as outras capacidades naturais, né? Porque uma árvore só vai para cima se estiver bem enraizada. Então, quanto mais sensível uma pessoa, mais âncoras ela tem que ter no mundo físico para permanecer normal e natural. Um esporte que ela gosta, ou de torcer, ou de praticar, seja lá qual for, um grupo de amigos para sair para jantar e ficar brincando até tarde, vai jogar boliche, vai ao cinema, gosta de uma série, joga xadrez, joga dama, namora, cara, faz algo para valer a pena a passagem aqui. Se não fosse para aprender algo aqui, a gente não teria descido. Ô, Daniel, tem uma função estar aqui. Então, pé no chão. Quanto mais a pessoa achar que está expandindo, mais pé no chão, para ela ficar equilibrada. O lance não é lá em cima nem embaixo, é aqui, no coração da Boa. gente, para equilibrar. E isso é muito sério, porque tem muita gente com o parapsiquismo desequilibrado e ela sente muita coisa onde ela vai. E aí ela fala assim: eu estou tão vulnerável que eu não vou mais nos lugares. Por quê? Ela não está sabendo blindar energeticamente para ela conviver normal sem ser afetada. Então, não é que ela é sensível, ela é descompensada energeticamente, porque a sensibilidade dela não está deixando ela viver. Isso é um erro, cara. Você está no mundo, tem que sair. Por exemplo, domingo aqui eu vou na feira de bermuda, chinelo e camiseta com o meu cachorro passear, conheço todo mundo na feira. Eu vou estar O assistindo Rama? vou estar assistindo a rodada do futebol domingo, que eu adoro futebol, vou estar escutando música, vendo uma série que eu gosto, ou vou ao cinema com meus amigos, ou vou jogar boliche, eu vou fazer alguma coisa, e eu estou sempre de brincadeira com meus amigos, assim, dentro da naturalidade, porque isso é o normal. Se não, Daniel, a pessoa enfia um turbante na cabeça, achando que é especial, uma roupa cheia de símbolos, achando que aquilo vai deixá-la diferente, troca o nome dela para Ananda, sei lá o quê, achando que era um nome iniciático dela. E Aham. o lance da espiritualidade não é ser exótico, estranho, mas sim estar integrado, mesmo que aqui seja uma loucura, tudo muito caótico, dá um jeitinho de se equilibrar e no meio do bololô todo você atravessar a encarnação equilibrado. Não é fácil. Eu já estou com 60 anos. Eu pude, ao longo dessa vida até agora, me manter bem equilibrado. E como eu comecei muito novo, eu conheci muita gente. E eu vi claramente algumas viajarem na maionese astral, outras ficarem radicais pra cacete, outras acharem que sabiam mais do que o resto da humanidade. E eu não cometi esse erro, porque eu permaneço normal, eu adoro sacanear meus amigos, eu adoro futebol, e eu estou aqui e tem defeito, Daniel, como todo mundo tem, qualidade também está lutando. Então, foi legal você ter tocado nisso, porque a gente não pode perder a nossa humanidade enquanto ser encarnado. Quando a gente passar Uhum. para o lado de lá, a gente vive a espiritualidade total lá, sem o boleto. Lá não deve ter boleto. Se tiver boleto, é umbral, o astral inferior. No plano Aí é o espiritual, karma, né, tem que como é que o lidar André com o Luiz karma. falava? Bônus hora, né? Se tem boleto, é o Bônus astral hora. inferior. Agora você foi falar em boleto, eu vou sonhar com boleto. Vou plasmar boleto fora do corpo agora. Cara, boleto não é sonho, boleto é pesadelo. Pesadelo. Boa. Ô, pessoal, daqui a pouquinho a gente vai colocar as perguntas de vocês, viu? Então fiquem à vontade aí. Depois vou colocar também as mensagens. Vamos interagir daqui a pouquinho.
Vamos esclarecer mais um pouco para não restar dúvidas, ou pelo menos para pincelar um pouquinho as dúvidas da maioria das pessoas, né? Que assim como eu, quando iniciei lá o canal, estava ali sem saber de muita coisa. O Wagner ajudou pra caramba, o Saulo também, o Luiz Roberto Matos, sabe? Essa galera. E o Wagner falou sobre o Robert Alan Monroe, são livros excepcionais do Robert, do Silva Mulder, vale muito a pena. Foram os primeiros que eu li e tive a sorte de começar por eles, porque são livros sensacionais, são autores sensacionais. Wagner, ó, a pessoa tá tendo ali esses sintomas projetivos, ela tá começando ali a ter essas questões todas, e aí ela tem a primeira projeção astral, conseguiu sair do corpo. O que que ela vai fazer fora do corpo? A pessoa que está Então, iniciando ali, vamos qual lá. a função? O seguinte, normalmente, as primeiras experiências que uma pessoa tem é no aqui e agora em torno, Daniel. Por exemplo, essa caneca aqui tem um campo energético, um dupletérico. Esse mouse tem um campo energético. E o corpo humano, que é oriundo da Terra, tem um campo energético do planeta. Tudo que está dentro do planeta está dentro da aura planetária, o dupletérico do corpo e do planeta. Quando você sai do corpo, vou fazer diferente, Daniel. Antes de você descer aqui para encarnar, você tinha os veículos sutis, o mental, o astral. Você não tinha corpo humano, você não tinha energia da Terra, você estava fora. Daí a palavra astral do Paracelso, estelar. Você veio e encaixou num corpo, que é a matéria produzida no planeta, que é a energia condensada, e para ligar você a esse corpo, tem um campo energético da matéria para te segurar lá dentro, que é a aura do corpo, do pretérico, onde estão os chakras e onde está os filamentos do cordão de prata. Na hora que você sair de volta, você está lá fora, o que ficou? O corpo humano e o campo energético dele, né? Vai dissolver embaixo da terra do cemitério. Então você tem uma aura colorida que vem dos seus pensamentos e sentimentos. O corpo não tem isso, só com você dentro. Desde que você saiu, o corpo tem um campo energético denso. Então é normal, enquanto você está encarnado, na hora da saída, que você se veja no duplo do meio ambiente. Saiu do corpo, você está no astral do teu quarto, atravessou a rua, você está na rua. 3 horas da manhã, não tem ninguém. Porque ficou muito um mito de que quando a pessoa saísse do corpo, ela ia encontrar o plano espiritual. Não. A pessoa pode se ver no meio ambiente imediato sem ter acesso a outros planos. Ela está no duplo energético daqui. Muitos projetores nunca tiveram, Daniel, experiência em outros planos. Ela sai do corpo, vê a rua, mas não ultrapassa o limite físico do duplo etérico das coisas. Esta pessoa, se publica um livro, ela vai negar o plano espiritual porque ela nunca viu, porque ela nunca mudou, e normalmente, sabe quem são? Religiosos que têm saídas do corpo, que explica isso de forma reducionista, os céticos que pesquisam projeção astral e que detestam o mundo espiritual, porque acha místico, e a explicação deles é sempre no aqui e agora, e alguns autores ficaram nessa base limitada, enquanto que estudantes espirituais buscavam outros níveis, porque sabiam que não é só isso. Existe isso. Autor de projeção, gente que tem acesso à internet e que fica preso só no paradigma do duplo do plano material e nega. O motivo é ou ceticismo ou religiosidade. Porque aquela história confunde com o espiritismo, com umbanda, com o ocultismo, sem saber que o tema é vasto e que várias áreas estudam essa temática. Então, primeiro ponto, o aqui e agora em torno, tá, Daniel? Vamos passar para um segundo nível. E antes, um mito que muita gente caiu nele. Todas as áreas falam que durante o sono a pessoa sai do corpo, que é uma capacidade natural. E porque a morte um dia vai nos levar para fora do corpo e todo mundo vai ter que sair. Então, já tem no pacote pelo menos uma saída com potencial, que é a morte, né? Então, eu sempre falo que se saída do corpo fosse mediunidade, a morte seria mediunidade, cara. Mas a morte vai embora o médium ou não médium, o materialista, o espiritualista, vai todo mundo, a capacidade de saída é latente. Então, o que acontece? Existem 3 níveis básicos: saídas do corpo consciente, semiconsciente e inconsciente. Então, quando a pessoa dorme, com o metabolismo do corpo mais baixo e as ondas cerebrais mais baixas, o campo energético do corpo se abre e o corpo astral emerge alguns centímetros para fora do encaixe para captar a energia do plano astral, que é a sua energia de origem. Então, todo mundo tem essa saída durante o sono, Daniel, limítrofe dentro da aura do corpo humano. Por isso se diz que todo mundo sai do corpo durante o sono. Mas não é aquela saída para ela ir do lado de lá. É uma saída limitada, inconsciente ou semiconsciente. Tecnicamente ela está fora, mas não está operante para o plano espiritual. Então, nesse sentido, todo mundo tem o potencial da saída,
mas nem todo mundo vai despertar para isso e aprofundar. É bom deixar isso Uhum. bem claro. E aí, voltando, depois desse nível aqui, a pessoa poderá se ver num outro nível, não vou dizer que é em cima ou embaixo, um pouco mais amplo, além, o astral inferior, cara. E esse astral inferior ganhou muitos nomes ao longo da história. Hades, Cama Louca na Índia, Hades nos gregos, Guirrina para os judeus, o lugar de trevas e ranger de dentes, plano astral inferior. E na área espírita, por causa da série Nosso Lar, o espírita André Luiz chamava de umbral. Acontece que muita gente no Brasil adotou essa expressão umbral para se referir ao plano astral inferior, sendo que a maioria não sabe o que a palavra significa. Umbral, se você pegar um dicionário, Daniel, significa barreira, divisória, limite, algo limítrofe entre ambientes. Então, o André Luiz conta que desencarnou e ficou no astral inferior, e que depois de alguns anos foi resgatado com a cidade extrafísica chamada Nosso Lar, que estaria num nível um pouco melhor e acima deste umbral. Então, você teria, primeiro, o plano aqui, o duplo, segundo, o astral inferior, com vários subníveis, logo a seguir, as comunidades extrafísicas narradas em literatura espírita ou espiritualista. Então, esse ambiente umbral, tá, divisória, significa que entre o plano físico e o plano astral médio, existe uma camada inferior que retém quem está com o corpo astral repleto de energia pesada por causa de coisas ruins feitas, a aura da pessoa tem o mesmo teor do que ela pensa. Então, esse nome umbral é barreira, divisória, limítrofe, e muita gente usa aqui no Brasil sem sequer saber o significado, né? Então, você pega no cristianismo, quando você fala em inferno, que é hell, em inglês, que vem do verbo to hell, que significa circundar com um muro, cara, limitar entre planos. Daí o nome umbral, que também está correta, mas o hindu chamaria de cama louca, o grego chamaria de Hades, é a mesma coisa, com nomes diferentes, e o ocultismo chamaria de plano astral inferior, a teosofia chamaria de subplano astral trevoso, os nomes variam. Mais além, as chamadas comunidades extrafísicas ou cidades astrais, que refletem a vida como era aqui, só que em outro plano, ô Daniel. Mais além um pouco, deixa eu dar uma outra explicação. Se você sai do corpo aqui no meio ambiente, você vai ver as coisas daqui e, eventualmente, alguém projetado ou alguém desencarnado atrelado. Vai ver como pessoas. Você não vai ver bolinha de gás, vai ver pessoas. Tá. Se você passa para o astral mais denso, você vai ver seres humanos com energia como se fosse piche, lama agarrada, viscosa, recobrindo o corpo astral, porque as formas mentais da pessoa são ruins e, muitas vezes, espíritos deformados, porque o corpo astral é dotado de alta plasticidade, e como a mente dela está em looping ou fragmentado, o corpo astral toma o formato do que ela, naquele momento, está vivendo. Você vê coisa assim deformada, e aí você lembra do Dante Alighieri, na Divina Comédia, século XIV, lá em Florença, na Itália, que narrou as projeções dele e amarrou como se fosse uma ficção religiosa daquela época, porque tinha Inquisição. Quando você fala assim, horroroso, como é que alguém fala dantesco? Dantesco vem de Dante, a descrição do Dante do astral inferior, que era o inferno e o purgatório daquela época na Europa, século XIV. Então, você vai ver entidades deformadas, porque a mente dela já está assim. Não é que elas são monstros desencarnados, Daniel, porque aí a pessoa olha e fala, meu Deus, é um monstro, não é um monstro, é uma pessoa. Já. Uma pessoa com uma condição mental desequilibrada, desestruturada, e o corpo astral reflete tudo que está dentro dela. E a mente dela está cheia de terrores. Esses terrores se plasmam no campo astral da pessoa como formas mentais. A pessoa olha aquilo e fica com medo. Aquilo não é um monstro, aquilo é uma pessoa, cara. Que você pode projetar energia, ela melhorar, e você vê que é uma pessoa que viveu aqui e que estava atolada numa gosma extrafísica, vamos chamar de umbral. Se você está um pouquinho mais acima, quando eu digo acima, entre aspas, não é algo em cima ou embaixo. São vibrações diferentes. Você vai chegar naquelas cidades astrais que vão lembrar as construções daqui, como o André Luiz narra na série Nosso Lar. E um detalhe, viu, Daniel? Existe farta literatura espiritualista também narrando cidades extrafísicas. O Nosso Lar do André Luiz é 1940, que era uma coisa aqui para o Brasil, que era uma abertura. Só que haviam outros médiuns e sensitivos antes do Chico Xavier que também tinham narrado cidades astrais. Eu vou falar alguns para as pessoas poderem pesquisar. Andrew Jackson Davis, século XIX, Estados Unidos. O reverendo Stanton Moses,
na Inglaterra, o Anthony Borgia, com o livro A Vida nos Mundos Invisíveis, o Testemunho de Luz, da Ellen Graves, tem um monte de livros com narrativas de saídas do corpo. Acontece que o nosso lar, no Brasil, dentro do movimento espírita brasileiro, a repercussão foi enorme. Então, passou aquilo para um nível mais popular. E aí acabou que todo mundo achou que o plano astral inteiro era nosso lar, cara. Daniel, É verdade. Você vai numa cidade astral, uma comunidade extrafísica, que só tem chineses, é totalmente diferente do nosso lar. Ninguém vai ler evangelho cristão lá, cara. Vão ler o Tao Te Ching do Lao Tse. Você vai numa comunidade extrafísica da Índia, eles vão ler o Bhagavad Gita, não é o evangelho cristão. O plano espiritual não segue padrão religioso, mas camadas energéticas adstritas a culturas refletem isso no astral em torno. Então, ali, você vai ver uma entidade que parece um homem ou uma mulher igualzinha aqui, numa comunidade. Se você vai num nível um pouquinho mais sutil, você vai ver um homem ou uma mulher, mas você vê através deles, o Daniel, translúcidos, e você vê as construções translúcidas. Vai num nível um pouquinho mais acima, você vai ver corpos energéticos que você já não sabe se é feminino ou masculino, porque parece um corpo de luz. Quando você vai num nível já perto da borda do plano mental, são bolas de luz, não tem formato humanoide, não tem formação de prédio, são ambientes luminosos, e se você passa para o plano mental, não tem sequer forma, não tem tempo. Então, o que a pessoa vai ver depende qual nível que ela vai. O duplo aqui, o astral inferior, o médio, o avançado, o plano mental, por isso a pessoa precisa estudar. Tem um livro muito bom que eu sugiro para quem quiser ter uma noção assim de plano espiritual um pouco mais aberta, porque se eu citar o Nosso Lar, vários dos que estão assistindo já leram e é uma referência um pouco mais aqui, mas algo mais diferente para ampliar mais. A Vida nos Mundos Invisíveis, do Anthony Borgia. O livro saiu pela editora Pensamento, esgotou e hoje deve ter alguma outra editora que eu não lembro que relançou. A Vida nos Mundos Invisíveis. Anthony Borgia. É um dos melhores livros de descrição do plano extrafísico. Existe o livrinho clássico do Charles Webb Leadbeater, da Teosofia, o Plano Astral, que saiu nos primeiros 20 anos do século XX, mas ele está dentro da órbita da Teosofia, enquanto que o Nosso Lar está dentro da órbita espírita. Eu estou citando esse A Vida nos Mundos Invisíveis porque é um livro dentro da área espiritualista aberta, não está atrelado a uma área ou outra, dá uma visão de conjunto. E tem o livro Testemunho de Luz, da Ellen Graves, da editora Pensamento, em que é uma freira desencarnada que passa as mensagens para ela contando como é o mundo espiritual. É uma visão já com viés cristão, mas o livro é muito bom. Mas esse A Vida nos Mundos Invisíveis é o que eu cito. Tem um livro também do Ramatiz, com a Tanagil, da Vida Além da Sepultura. Só que esse livro, ele fala um pouco de umbral e um pouco de cidades astrais um pouco mais próximas, refletindo aqui. O lance, Daniel, ler de tudo para ter visão de conjunto. A saída do corpo ela é vasta, mas a tendência é que as primeiras experiências sejam no aqui e agora em torno. Sim, excepcional, é uma aula, né? O Pedro Nunes falou que cada live com o Wagner Borges é uma aula, maravilha. Ô Wagner, tem um ponto muito importante que eu estava refletindo aqui enquanto você falava, né? Que é justamente as pessoas têm medo de falar sobre vida após a morte, de morrer mesmo, de perder a vida. E aí acaba que a gente passa a vida inteira sem falar sobre isso. A morte não pode falar. Olha, não pode falar. Aí o que acontece? A pessoa é pega de surpresa com uma doença, alguma coisa, e morre de medo. E é muito interessante a gente estar conversando sobre isso hoje em dia, sobre espiritualidade, principalmente no Brasil, né, que é bem aberto, as pessoas têm acesso a esse conteúdo muito facilmente. É muito legal a gente estar conversando sobre isso, porque abre espaço para que as pessoas possam se interessar por esse assunto e tendo justamente essa visão de coisas simples. Olha, aquele assunto não é tão complicado assim. Talvez se você aprofundar, seja, mas o início. Isso é muito bom para as pessoas se sentirem à vontade e conversar sobre vida após a morte. E aí ter suas próprias experiências, como a gente está falando sobre projeção astral, e comprovar para si mesmo essas questões todas. E aí, Daniel, quem sabe chega do outro lado com mais tranquilidade mental, isso, né? tá certo. Porque como a pessoa é tabu estudar essas coisas, quando ela passa Tabu. pro lado, ela não sabe o que faz, ela nem imaginava que a vida continuava, cara. A surpresa para muitos é que a vida continua. Qual é a maior surpresa que um suicida tem? É impossível destruir a consciência. Ele pode destruir o corpo. E não tem como deixar de existir. Um suicida, para fugir de algum tema, que eu não estou julgando, eu só estou comentando em cima do fato, ele quer anular a consciência para não pensar naquilo que é o seu problema. Destrói o corpo e continua pensando, não resolve, cara.
Quer dizer, é um gol contra, não é pela moral que eu estou falando. Então, a maior surpresa é a do suicida. Mas tem muita gente que vai ter surpresa na passagem por lá de lá. Agora, uma coisa, viu, Daniel? Muito estudante espiritual vai ter surpresa, porque o estudo para eles era uma doutrina, era um lugar onde ele ia, não era consciência aqui. E muito materialista vai ficar melhor do que muito estudante espiritual. Porque o importante não é o que você crê ou estuda, é o que você faz. Tem materialista que faz o bem para o outro e tem estudante espiritual que não faz nada, cara. Então, não é o fato de estudar algo que vai garantir nada, é o caráter da pessoa, porque semelhante atrai semelhante, e o campo energético da gente reflete o que nós somos. E é isso que nós vamos levar para o lado de lá, dentro de um ambiente parecido com o que a gente já buscava do lado de cá. Então, eu falo, você quer ser feliz lá, seja feliz aqui. Quer ficar mal lá? Fica mal aqui, porque é você que vai levar o que você tem dentro para o lado de lá. Então, existe um medo de morrer, Daniel, que é instintivo, né? Que está nas células, é o instinto de sobrevivência. E existe o medo da morte que está na mente como cultura. Quando a gente nasce, o corpo tem um instinto de sobrevivência. Todo organismo vivo tem medo de morrer. Até o último dia de vida, o corpo humano vai ter medo de morrer. Porque se a gente não tivesse medo de morrer, intrínseco, nós atravessaríamos a rua e já teríamos morrido. O medo de morrer garante que você fique vivo na matéria. Ele não tem como tirar, ele é biológico. Mas o medo da morte, quando você nasceu, você não tinha na mente. Foi cultural, inculcado educacionalmente. Hoje, quando se fala em morte, o que as pessoas imaginam? O imaginário popular do Ocidente. Uma caveira com uma foice e um capuz, cara. Virou uma entidade. Você fala, lá vem ela. Ela quem, cara? Ela muere lá meia-noite, como se fosse um cara que vem te buscar aqui, quando na verdade é uma passagem natural para lá, como o nascimento foi uma entrada natural. Então, este medo da morte não é igual o medo de morrer, que é celular. Esse precisa. Mas o medo da morte, enquanto uma ideia, precisamos jogar clarões em cima para tirar aquela coisa tétrica. Daniel, você vê uma entidade aí no seu ambiente, e aí você, por falta de informação, você... Daniel, congelou a tua imagem um pouco. Tá ouvindo? Tá ouvindo? Deu uma travadinha? Deu uma travadinha. Pessoal, travou para vocês? Para mim tá... É que travou um pouquinho. É o seguinte, voltando. Coloquem nos comentários aí, para a gente ver. Pessoal, põe no comentário que o Daniel congelou aqui para mim. Eu não sei se sou eu que estou fora ou ele. Voltando. Porque às vezes a conexão dá esse vai e vem. Não estou conseguindo ouvir, Wagner. Vocês estão escutando a gente, pessoal? Estou acompanhando aqui os comentários, ver se dá um feedback. Tá. Agora é o Daniel que está travando aqui para mim, pessoal. Avisem se vocês estão me ouvindo a voz, estão me vendo, ou o Daniel que congelou. Eu avisem, por favor. Deixa eu ver aqui. Deu uma travada. Daniel, você está travado aqui para mim, mas aqui está me dando aviso que o pessoal está me vendo, não está vendo é você que está travando aí. Voltou agora. Deixa eu reiniciar aqui. Foi aí a sua conexão que travou. Tá, pera, deixa eu... Daniel, voltou não. Voltou? Voltou agora? Agora voltou tudo. Opa! Sexta-feira a internet é muito congestionada, tem muita live, cara. Deixa eu voltar então um pouquinho o que eu estava falando, que o medo da morte é fisiológico, o medo de morrer é fisiológico, o medo da morte é uma coisa mental, né? Então, o que acontece? Você está aí na tua casa, Daniel, e aí, por falta de informação, por exemplo, você vê um espírito aí, sei lá, de lado, assim, fugaz por clarividência. E aí, por falta de informação, você fala assim, meu Deus, tem uma alma penada aqui. E aí eu te pergunto, Daniel, você acha que esse espírito veio de onde? Aí você vai falar assim, eu acho que ele pulou um muro do cemitério, ele estava numa tumba qualquer lá, saiu de lá e veio aqui me assombrar. Imagina, cara, você acha que a entidade saiu da tumba e veio te visitar? Tipo assim, pulou o muro do cemitério, pegou a avenida principal de Foz do Iguaçu, onde você mora, e foi na tua casa? Não. Esta entidade, muitas vezes, está no duplo do ambiente físico, em qualquer ponto, ou às vezes num astral mais denso, e você está percebendo mais fácil por causa dessa condensação. A entidade não saiu da tumba e veio te assombrar. Ele não mora no cemitério. Ele mora no duplo extrafísico apegado aqui de qualquer lugar agora. O cemitério tem entidades presas, mas não é tanto quanto as pessoas imaginam. Por quê, Daniel? Você quer encontrar muito espírito pesado, vai onde tem muita gente encarnada, que eles estão atrás de energia. Tem no cemitério alguns, mas não é tanto quanto se imagina no imaginário popular. Então, o medo da morte é um conceito. A gente tem que jogar clarão para tirar.
Por isso que se fala que em estudos espirituais tem que vencer o medo da morte, que não significa querer morrer. Eu não tenho medo da morte, mas não vou botar a cabeça na linha do trem, que na hora H um medo de morrer instintivo faz eu tirar. Precisamos do medo de morrer no corpo para viver, mas não podemos ter o medo da morte na mente, porque nós somos consciências espirituais, egressas de outro plano e temporariamente aqui. Eventualmente a gente vai voltar, não porque a morte pegou a gente, porque isso é natural. O espírito não nasce nem morre, entra e sai dos corpos ao longo da jornada. Maravilha, maravilha. O pessoal estava falando aqui, né, é obsessor, na live, os obsessores da live de sexta-feira. Ah, ô Wagner, tem ó, eu vou estava aqui pensando, tem uma pergunta que eu tô querendo fazer, só que se o Rama estiver perto, tem que tampar os ouvidinhos dele. Rama é o cachorrinho do Wagner, Tá viu? ali dormindo no sofá. Continua dormindo, Rama. Wagner, os animais têm alma? Sim, O tem. Rama tem que tampar os ouvidos. Tem como seres vivos, o animal tem emoção, né, Daniel? Tem energias bem definidas. Veja, existe uma diferença entre um inseto e um mamífero, né, cara? De percepção, de Uhum, manifestação. Então, por exemplo, você tem 5 cães, você tem uma colmeia, por exemplo. Você olha ali, você não vai diferenciar as abelhas. Exceção da rainha, que é a maior, elas são mais ou menos semelhantes. Você olha um formigueiro, você pode ter uma formiga rainha grande, mas a maioria. Então você vê uma consciência coletiva, não vê? Funcionando grupal. Mas você olha um mamífero, por exemplo, um cachorro ou um gato, você vê uma consciência individualizada, com uma emoção bem definida. Houve algum processo de avanço do inseto para o mamífero, já que o mamífero manifesta uma coisa muito mais com identidade própria do que um inseto num conjunto. Era isso que era chamado no Oriente de alma-grupo ou alma coletivo. Quando chega no mamífero, aquele princípio já está individualizando e ele passa para o lado de lá e sobrevive. Na natureza, o animal já tem corpo astral, está faltando para ele talvez o mental, mas isso não significa nada, porque tem animal que pensa mais do que muita gente que está por aí. Então, na natureza, o animal é presa ou predador, né? Então, ele desencarna ali violentamente na natureza, porque as pessoas falam de natureza, Daniel, a natureza é violenta. A natureza tem presa, tem garra, tem sangue jorrando de um animal predador com o outro. Tem gente com mimimi aí que vê, por exemplo, um leão no documentário pegando a gazela e acha que o leão é do mal. Aquilo é a cadeia alimentar na natureza, que tem que ser aceita. A natureza, às vezes, é violenta, cara. Um terremoto, um maremoto, um animal predador grande pegando um coelhinho. A natureza não é aquela coisa idealizada. Ela não é boa ou ruim. Ela tem o jeito dela. Então, na floresta, o animal reencarna, quando ele desencarna, ele passa um período curto no astral, em torno, porque não há muita coisa a desenvolver, é a coisa muito instintiva. Por isso, se falava desde a antiguidade que o processo reencarnatório do animal era quase instantâneo ou muito rápido. Isto muda quando o animal vem conviver junto com o ser humano, Daniel, porque ele está convivendo com alguém que não é preso ou predador. Isso desenvolve nele algumas características mais rápidas do que lentamente na floresta entrando e saindo. Então, como ele acostuma com pessoa, quando ele desencarna, ele quer pessoa perto, ele não quer o instintivo lá da floresta. Aí o contato humano fez ele avançar, porque o animal, os 3 chakras de baixo, o umbilical, sexual e básico, funcionam, que é comida, sexo e sono. Do chakra cardíaco para cima, ainda está desenvolvendo a parte emocional. Quando ele vem viver junto com o ser humano, essa parte emocional dele ativa e o chakra cardíaco dele começa a avançar. Então é bom o animal estar junto com o ser humano que cuida bem dele, isso acelera a evolução dele. E é bom para o ser humano que cuida do animal, que também acelera a evolução e abre o coração. É bom para ambos. Então o animal sobrevive do lado de lá, eu estou falando de mamífero, não estou falando de inseto. Você vê cuidadores de animais do lado de lá. Eu já vi ambiente que só tinha gato desencarnado, ambiente que só tinha cachorro desencarnado, separado por tipos, né? Eu vi um ambiente onde o Rama veio só de Yorkshire. Então, isso existe. Hoje existem muitos autores falando de livros assim. Eu apenas não gosto de enfiar a parte religiosa que os autores enfiam em cima sim. daquilo, mas o animal é um princípio vivo igual a gente. E outra coisa, você sabe que falar de animal hoje em dia acaba gerando uma discussão, uma polêmica enorme, com um monte de gente fanático por áreas. Por exemplo, eu conheço gente que detesta o ser humano e só ama animal, cara. Isso aí é uma distorção, porque tem ódio nele. E outra, vamos pegar aquele baleeiro que mata as baleias, vamos jogar uma bomba e matar o capitão. Então, eu também amo os animais,
Mas vamos usar bom senso nas coisas e nada de radicalismo. Mesmo que a pessoa tenha uma ideologia de natureza, ela não pode se tornar violenta e radical e chata diante do meio. Nós vivemos num planeta, Daniel, em que boa parte da humanidade come um monte de coisa pesada, incluindo os animais. Eu não estou aqui para ficar julgando quem come isso ou não come aquilo. Eu vou fazer a minha parte, eu também estou a favor da ecologia, eu não como carne vermelha, mas eu não vou ficar radicalizando e olhando o prato de alguém ou tentar doutrinar alguém. Porque quando você começa a falar de animal, eu estou falando do animal doméstico. Por exemplo, eu não vivo junto de um golfinho para ver como é. Tem pessoas que vivem junto de cavalos e têm experiências incríveis em fazendas. E na Índia, educam o elefante como animal de estimação. Então, existe experiência espiritual com o elefante no plano astral. E eu mesmo vejo um elefante desencarnado, já vi várias vezes com os mentores, que é como um animal de estimação. Você pode ter teu cachorro e viver com ele do lado de lá, o hindu pode viver com o elefante dele lá. Eventualmente, eles vão reencarnar, mas o tempo deles, perto de nós, pode deixar esse tempo mais largo para eles do lado de lá. Você lembra do André Luiz, lá no nosso lar, descendo para o umbral, com uma matilha de cães desencarnados? São animais desencarnados. Nenhum deles reencarnou instantâneo. E outra, você tem literatura hoje falando de animais extrafísicos, na teosofia, no ocultismo. Às vezes chega uma pessoa presa uma área só e acha que a realidade é só aquela. Não. Existem muitos relatos no mundo inteiro de contato com animais do lado de lá. Tem um livro muito bom, Wagner, talvez você conheça, do Ernesto Bozano, Os Animais Têm Alma. Eu tenho, esse aí é um clássico. É o clássico, né? Aliás, Excelente. Daniel, eu sou fã do Ernesto Bozano, eu tenho todos os livros dele. O Ernesto Bozano era um autor italiano, ele desencarnou em 1943, eu acho, ele era italiano, 41 ou 43. Ele tem um livro publicado em 1934, chama-se Desdobramento, Fenômenos de Bilocação, onde tem vários relatos de saídas do corpo. Depois, esse livro ele foi lançado aqui no Brasil em 1972 pela editora Calvário. Era Desdobramento, subtítulo Fenômenos de Bilocação. Essa editora faliu, também com o nome de Calvário, né, o Daniel? E aí, quando foi no início da década de 80, a Edicel, que era uma editora espírita aqui do ABC, relançou o livro e trocou o título e o subtítulo. O original era Desdobramento, subtítulo Fenômeno de Bilocação. A outra edição ficou Fenômeno de Bilocação, Desdobramento virou subtítulo. É o mesmo livro, excelente. O Ernesto Bozano tem cada livro espetacular. Ele tem um livro fantástico chamado A Crise da Morte, Daniel, sobre vida após a morte. Muito legal. E esse aí do Desdobramento, que também é um livraço. Massa. Depois, pessoal, eu vou rever a live e vou anotar os nomes dos livros e colocar na descrição. Então, depois de um tempinho a live vai ficar gravada, eu coloco tudo lá para vocês poderem acessar com mais facilidade, né? Wagner, a gente já está terminando a parte dos questionamentos aqui e vamos já iniciar a parte das perguntas, viu? Mas eu tenho uma última questão, para a gente fechar essa parte, que é a das técnicas, sabe? A pessoa está iniciando, ela já está tendo as projeções astrais, já trabalhou o medo, tudo isso, e aí, quais as técnicas iniciais, né, para a pessoa que está ali tendo os primeiros contatos, as primeiras saídas extrafísicas? Ô, Daniel, a parte técnica, é claro, tem que ter muito cuidado para falar delas, porque na internet está cheio de gente citando técnicas e pessoas atrás disso, mas sem aprofundamento, cara. Isso aí, eu procuro sempre dosar isso. Tipo assim, você está buscando uma técnica, qual é o motivo teu? O que você quer com essa experiência? Tá? Se você quiser coisa séria, vamos investir. Agora, se você quiser ficar só por cima, essa é uma área que exige profundidade. Então, muita gente é consumidora de técnica, quer técnica, mas não quer estudar nada, Daniel. Você imagina, você tem uma técnica, por exemplo, de mediunidade para desenvolver em um mês? Não, leva anos. Saídas do corpo também tem esse viés, só que o pessoal é muito apressado. Tem gente que fala assim, eu estou estudando isso há 6 meses e não deu resultado. Porra, põe 6 anos nisso aí, cacete. O pessoal não estuda o assunto. Então, primeira técnica básica, leitura sobre o assunto, variada de autores sérios para ter uma visão geral. Veja a pergunta que você fez. A pessoa vai para onde? Se ela não sabe onde vai, por que ela vai fazer aquilo? Se ela nem tem ideia para onde ela vai. Então, técnicas existem várias, e nenhuma delas ela é padrão, que sirva para todo mundo. Porque cada pessoa, por temperamento, maneira de ser, o que agrada a um desagrada o outro, né, Daniel? Porque as pessoas têm características diferentes. Então, é legal estudar de conjunto algumas delas e ver qual que se adapta a ela
do jeito dela, dando o tempo necessário, que não são 6 meses, para que aquilo, você vai fazer musculatura, você começa a malhar e fala assim, será que em 3 meses minha musculatura cresce? Não, vai levar o tempo que tiver que levar de desenvolvimento. Então, primeiro ponto, nada de pressa. Segundo ponto, leitura geral, para ter uma ideia geral e uma coisa simples que eu posso sugerir. As pessoas deitam e ficam tentando fazer técnica deitada, Daniel. Duas coisas acontecem. Ou ela apaga, dorme no meio, ou ela fica sem conseguir dormir, presa na mente fazendo a técnica. Porque para fazer uma técnica, você tem que estar na vigília. E para ficar na vigília, você não relaxa para poder ter a saída. Então, qual é a alternativa melhor? Senta na cama ou senta do lado da cama e faça uma pequena prática que ela escolher e depois deita. Porque vai dar o efeito depois. Na hora que ela deitar, deita igual uma criança, sem perspectiva. Deita igual o Rama deita, o cachorrinho vai ali e deita. Ele não está preocupado com técnica ou com boleto para amanhã, simplesmente ele relaxa. Faça um pouquinho antes de deitar, logo depois estique e deita na cama, porque o efeito vai se dar um pouco depois. Então, sentado, traz a atenção aqui para o chakra frontal e pulsa uma luz branca de 5 a 8 minutos com calma, tá? Como se fosse um solzinho aqui. É claro que tem os outros chakras, mas é porque esse aqui melhora a lucidez, tá? Pulsando luz tranquilo, sem ansiedade, com paciência, igual um curador estenderia as mãos e vibraria a luz com calma nas mãos, a luz na boca do frontal. Logo a seguir você deita e mergulha. Se puder ter lido algo antes sobre o tema, melhor. Vá fazendo isso ao longo dos meses. É uma coisa simples que eu estou explicando. É claro, num curso eu explico 1000 detalhes de outras técnicas, mas aqui, com o público aberto, eu estou citando algo geral porque é o que dá para passar por aqui. E tem autores que colocam técnicas e muito interessantes, mas a pessoa não deve ficar presa nisso, cara. Ela deve aprofundar. A técnica é somente mais uma coisa, mas o conjunto é o que vai melhorar ela. Massa, massa. Pois é, você estava falando sobre essa questão de da gente ir trabalhando tudo e estudando. Eu lembro que quando eu iniciei o canal, eu pensei que: "Nossa, que bacana, daqui uns 6 meses eu vou estar fera nisso aí, vai ser muito massa". Eu tô há 6 anos nesse processo e não sei de nada, né, então você tá há 40, tô aprendendo também, imagino eu. Daniel, quer ver uma analogia boa? Por exemplo, um estudante para se formar em medicina leva 6 anos de estrutura teórica e alguns plantões, mais 2 Uhum. ou 4 anos de residência para se especializar numa área, depois um pós-doutorado, um pós-graduação e ao longo da vida se atualizando. Então, pelo menos 10 anos, 6 anos de formação, 4 anos de residência, para um estudante de medicina estar completo como médico, 10 anos no mínimo. Eu te pergunto, se leva 10 anos para conhecer a estrutura do corpo humano, quanto tempo mais levará para conhecer a estrutura de campos espirituais mais sutis e complexos do que o corpo humano? Mais do que 10 anos. Mas a pessoa fala, estou 1 mês mexendo com isso. Não dá. Ela não... E outra, quando ela fala isso, ela está estudando pouco o tema. Por isso ela está falando isso. Porque se ela tivesse uma visão de conjunto, ela já teria percebido que isto é um aprofundamento que leva anos. E o estudo disso é para a vida inteira, cara. Tem que ter muita paciência mas vamos que vamos. Ó, vou abrir para perguntas. Pessoal, teve um negócio aqui que a live caiu e eu perdi alguns comentários, então eu acho que eu vou ficar devendo alguns comentários aqui. Mas, felizmente, eu separei algumas perguntas antes de cair e deixei aqui em favorito e eu vou colocar para vocês, tá? Wagner, vou trazer uma pergunta aqui do Renato. Renato, projeção astral e espiritualidade, meu amigo, gente muito boa, tem muitas experiências legais. Vão lá no canal do Renato, ele tem um canal muito bacana sobre espiritualidade. Então, Renato pergunta: a maioria das minhas projeções eu enxergo o duplo do plano físico. Raramente eu enxergo o plano físico. Gostaria de saber se como para enxergar o plano físico quando eu estou fora do corpo. Se como, como Seguinte, faço, Renato, né? Aham, muito bom. é o seguinte, a pessoa está fora do corpo aqui, nesse plano, pode acontecer duas coisas, o Renato. Ou ela vê o plano físico espelhado, né, duplicado, como é o que ele está querendo ver, ou ela vê o duplo disso, que não é apenas o plano físico, mas uma série de coisas misturadas energeticamente ali. Daniel, por exemplo, você sai, você está no teu quarto, você teria que ver o teu quarto como ele é e o teu corpo deitado, é o duplo ali. Mas se você está fora do corpo, nesse campo, mas no duplo daquilo, você pode ver a mistura das energias com o ambiente, alterando totalmente o ambiente.
é o que ele está falando, ele está vendo mais o duplo do que o reflexo dos objetos no plano físico. E, às vezes, a mente da gente mistura coisas também. Você sabe, Daniel, um médium que trabalha com um grupo espiritual, quando ele sai do corpo, o duplo do quarto dele está cheio de coisas plasmadas dos mentores. O quarto não é só dele. Virou um condomínio espiritual de trabalho invisível durante o sono. Então, muita gente, por exemplo, sai do corpo, olha e não consegue enxergar o corpo, cara. Só consegue enxergar as energias em volta. Então, eu acredito que para ele, se na hora que ele estiver fora, se ele pulsar um pouco de luz na testa, no chakra frontal do corpo astral, para chakras, pulsar luz aqui lá fora, isto vai melhorar a capacidade dele de paravisão e ele talvez consiga perceber melhor. E, Daniel, tem alguns projetores que saem do corpo e não conseguem ver nada, como se estivesse cego. Eu já vi tanta babaquice sobre isso, tipo, tá cego porque não rezou, tá cego porque o obsessor agarrou. Não. Na hora da saída, forma-se um campo energético em volta do corpo, que é o duplo etérico do corpo, formando um campo de energia que, em 1929, o Silvan Muldor chamou de cúpula de atividade do cordão astral ou faixa de atividade do cordão astral, que é um campo energético de 4 a 6 metros do duplo, envolvendo o corpo, enquanto você sai com a aura total, que é sua, para lá, o corpo fica encapsulado, a natureza protege com o cordão de prata, que são filamentos interligando. Então, se você está fora do corpo, dentro desse campo energético, você está fora do corpo, mas não está livre do raio de ação da aura. Então, ali dentro, você não consegue enxergar direito. Quando eu digo enxergar, não é com os olhos, porque os olhos estão fechados no corpo, mas o chakra frontal fica bloqueado. E, às vezes, você ultrapassa pelo cordão de prata, a energia vem do corpo e envolve a cabeça e você não consegue ver. O que você faz? Pulsa a luz na testa ou estende as paramãos e dá um passo. O bloqueio vai sair, você vai ver tudo normalmente. E outra, esse campo energético do Silvan Muldor, décadas depois, outros autores foram mudando o nome. Passaram a chamar de perímetro energético do cordão de prata, faixa de atividade do cordão de prata. O Silvan Muldor, que foi o primeiro a falar isso, em 1929, qual era a nomenclatura? Faixa de atividade do cordão astral, como ele chamava, ou cúpula de atividade do cordão astral. Tá? Então, projetar a luz vai facilitar a visão e também mudar de plano. Outra coisa, às vezes a pessoa sai, começa a ver como se fossem membranas gelatinosas, que são limites entre planos, Daniel. Ela projeta energia, de repente ela se vê em outro plano, não vê nada mais físico. Projeta energia e se vê totalmente no físico. Por isso eu aconselho para o Renato, fora do corpo, ou pulsa a luz na paratesta, ou dá um passe para fora, que vai ampliar e ele vai perceber as coisas. Agora, mesmo assim, se ele tiver com energia muito sutil, ele não vai conseguir ver nada físico, porque ele já estará do lado de lá. Ele tem que estar um pouco mais próximo do corpo, se possível dentro do campo energético, porque ali é mais condensado e é mais fácil dele ver as coisas no duplo físico. Interessante. Então, é nesses casos que acontece aquela... Quando a gente sai do corpo, fica se arrastando pelo chão, tentando sair daquela atividade, aquela aura que fica por ali. Não seria por aí. E essa aura, às vezes, ela fica cheia de formas de pensamento do que a gente dorme pensando, Daniel. Como cacos mentais em volta, formando uma capa de energia por sobre a cabeça, dificultando a lucidez. Muito bom. Vamos trazer uma do cachorro, cachorro barrigudo, é ótimo, viu? Pergunta: hoje eu estava muito bem, né? Bem mesmo, e acabei tendo minha primeira projeção astral e tentaram me atacar e não conseguiram. Achei interessante essa pergunta porque traz essa questão do assédio extrafísico, né? Tentaram e não conseguiram. Se não conseguiram, bom. Melhor que se não conseguiram, porque ela estava bem. O nick dele, cachorro barrigudo, é ótimo. Né? É o seguinte: uma pessoa está fora do corpo, pode vir uma entidade extrafísica densa num assédio extrafísico. Antes de explicar isso, uma coisa. Daniel, supõe que você passou um dia de cão, você estava mal, um dia que todos nós podemos passar, o dia do boleto. E aquele dia você estava terrível, cheio de pensamento pesado, e como semelhante atrai semelhante, uma entidade densa encostou em você, você não está vendo. À noite, quando você sair do corpo, quem é que você vai ver? A entidade que já estava encostada desde o dia, mas você não estava vendo. Na hora que você sai, você percebe que tem um parasita energético, uma entidade vampira de energia junto. Como você não via a entidade de dia, você vai achar que ele veio na hora que você saiu. Aí você vai criar um mito, você vai falar, sair do corpo atrai os espíritos. A saída do corpo não atrai, ela te mostra o que você atraiu na vigília.
Isso já criaria um mito sobre assédios extrafísicos. Então, a maioria dos ataques ocorre na própria vigília, porque muitos obsessores gostam da invisibilidade para atuar, porque você não sabendo que tem alguém, você nunca vai tomar providência para tirar. Então, quando você sai, você vê. Tem alguns obsessores que não gostam que você os vê, porque você detecta que é um processo e você vai projetar energia para desativar. Então, o que atrai uma entidade, o que a pessoa pensa e sente durante o dia, na maioria das vezes. Agora, pode acontecer, o Daniel, que você mora com uma família e, de repente, um familiar, ele está pesado, não é você, e tem um cara agarrado. Na hora que você sair, você vai ver esse cara agarrado. Não é porque você saiu, ele já estava com a pessoa antes. Aconteceu E, comigo às já. vezes, você está num dia ótimo, como um cachorro barrigudo, tem uma saída e, de repente, tem uma presença extrafísica. Vou dar um exemplo aleatório, que estava junto com o seu primo alcoólatra que mora na casa. E a entidade veio e vem em cima de você. Então, mesmo estando bem, vivendo junto com outras pessoas, vivendo no mundo como é, eventualmente pode haver um ataque, às vezes não é por você, é porque é circunstancial do ambiente. O que você faz? Você estando bem, aquilo não te afeta, ou você irradia energia, aquilo se afasta. Isso faz parte do jogo. Agora imagina, Daniel, você é um curador, sei lá, um reikiano, ou curador prânico, ou passista espírita da Umbanda, ou um médium. Você lida passando energia para ajudar pessoas. Junto de algumas pessoas tem entidades. Na hora que você projeta energia, você afasta elas. O que vai acontecer? Eles não vão gostar de você. Eventualmente, numa saída, você deu passe numa pessoa, tinha uma entidade junto. Quando você sair mais tarde, você está bem. A entidade aparece para tomar satisfação. Não é porque você está mal, é porque você ajudou um terceiro. Aí você aplica energia e ajuda o espírito também a passar. Então, tem muitas nuances nos ataques extrafísicos. Lá no meu programa da Rádio Mundial, é o Viagem Espiritual, eu estou no ar desde 1999. Esse domingo último, agora, eu fiz um especial sobre assédios extrafísicos. Já está no meu canal do YouTube, é o mais recente. E ontem eu gravei o de domingo, que é a parte 2, que eu continuo explicando como são os assédios. O cachorro barrigudo, entra lá no meu canal, Wagner Borges, no YouTube. É o último programa Viagem Espiritual, Assédios. Entra lá e não perde o de domingo. E normalmente o programa passa domingo, 11h30 da manhã, e entra terça ou quarta-feira no YouTube. Então, é justamente sobre o que a pessoa está perguntando. Boa, boa. Ó, tenho aqui da Bosque Sagrado, Priscila Mello, minha amiga Priscila, tem um canal no YouTube também, muito bacana, o Wagner já esteve lá. Ela tá perguntando: "Wagner, comecei a trabalhar meu chakra e passei muito mal, é normal isso ocorrer?" Depende, Priscila. Um abraço para a Priscila, que é uma moça estudiosa, muito bacana. Depende. Às vezes, a pessoa tenta trabalhar um chakra e pode haver alguma repercussão, mas isso varia de pessoa para pessoa e os motivos são muitos. Por exemplo, suponha aí, Daniel, que você hoje almoçou algo mais denso, tá? Sei lá, qualquer coisa mais pesada. E aí, à noite, você vai fazer um trabalhinho de harmonização de chakras. Quando você concentra no chakra umbilical, te deu um enjoo, você passa mal. Isso é por causa da coisa densa do almoço, que na hora que você mexeu, você sentiu o efeito daquilo. Não era o chakra, era a comida e o efeito retardado. Deixa eu dar um outro exemplo. O chakra cardiorrespiratório. Muitas vezes uma pessoa tem uma emoção presa. Na hora que ela trabalha o chakra cardiorrespiratório, o bloqueio tende a sair pela boca do chakra. Ela vai se sentir meio pesada. Eu não estou dizendo que é o caso dela, eu estou dando possibilidades, Exemplo. tá? Por exemplo, hoje o dia está bem pesado, pelo menos aqui em São Paulo, tem dias que pesam mais, outros que estão... Hoje está muito pesado pelos motivos existenciais da própria humanidade. Ainda mais quem mora numa cidade muito grande, tem muitas formas mentais no ar, muita criminalidade, como em qualquer cidade grande, a Sim. poluição, muita gente junto. Tem dia que, às vezes, o campo energético pesa sobre o chakra coronário. Quando você vai trabalhar esse chakra, dá uma compressão na cabeça, como se fosse uma enxaqueca, que não é uma enxaqueca normal. Ela é psíquica e energética, você vai se sentir mal. Então, pode ser que a Priscila, eu não me lembro de ter comentado isso com ela. Não, eu comentei isso com o Helder, lá de Portugal. Lembra dele? Talvez ele Helder, esteja gente aqui. boa. É o seguinte: você abre um canal, Daniel, começa a falar de certas coisas. Determinadas entidades trevosas não gostam de um canal que é um pontinho de luz. Preferem um canal sensacionalista de fofoca ou de falar de coisa do mal ou de briga. Um pontinho de luz que clareia alguma coisa, entidades trevosas às vezes vão em cima e causam uma pressão. A Priscila está com o canal dela. À medida que ela vai falando lá, eventualmente pode vir uma pressão, pode ser isso também. Ainda mais hoje que está pesado. Tive amigos hoje que me ligaram falando: Wagner, manda uma energia que está pesada, e tá.
por algum motivo, amanhã vai estar melhor ou não. E essas coisas ocorrem por causa do astral da própria humanidade. A gente está saindo de uma pandemia aí com um desemprego enorme, muita criminalidade, muita violência nas questões da política mundial, não é só no Brasil, Mundial. confrontos religiosos também polarizados no mundo inteiro, guerra na Ucrânia, confrontos políticos variados no mundo inteiro. Então, tem dia que às vezes pesa um pouco mais e hoje está muito carregado. Então, Priscila, pode ser um monte de coisa. Harmoniza você, tá? Estende as mãos para frente, usa as mãos e dá um passe no vazio. Daniel, tipo, a pessoa pode ativar a energia das mãos, o que ela faria com alguém, ela senta no vazio, não tem ninguém, começa do jeito que ela quiser. Vira, vibra, pode vibrar em torno dela e desmancha a sensação ruim em volta dela. Por exemplo, hoje eu detectei que estava pesado. Sentei ali e já fiz isso para ficar saudável aqui na live, para poder fazer isso. Tem alguns mantras, Daniel, também são usados específico para isso, mas para falar disso aqui hoje fica fora do tema. Sim. Essa semana mesmo, eu ensinei para o meu grupo de estudos aqui presencial no Brooklyn, são 120 pessoas, um mantra do Shiva secreto, cara, que me foi passado pelos mentores de autodefesa espiritual. Essa semana mesmo, tá? Mas aqui para explicar, a gente sairia do tema, tem sempre, eu vou falar, claro, algum babaca preso na parte técnica, falar, lá vai ele falar de coisa mística, vai você ficar com o seu assédio, porque é preconceituoso. Eu não sou um iniciante, eu falo de conjunto, eu falo de tudo. Então, os mantras têm uma eficácia muito grande, mas tem que ser explicado a qualidade daquilo, aonde que evoca. E são técnicas bioenergéticas milenares. Alguma pessoa fala, isso aí é misticismo. Essa pessoa é babaca, vamos falar claro, tapada, porque ela só quer ver a coisa do jeito técnico. Tem um monte de gente assim. E tem o outro lado, Daniel, um monte de gente mística que só quer usar o mantra e não quer estudar. Não é o meu caso, eu uso de tudo. Ferramentas que você usa à medida que precisa. Hoje, o dia está carregado. Você tenta fazer um estado vibracional, está ruim. Aí você concentra no mantra, melhora. Concentra no mantra. Mas não dá para explicar isso aqui. Mas eu digo, irradiar energia, não é só ficar circulando, não. Pega e dá um passe. Enche de luz o ambiente. E se garante, banca o processo e muda tudo usando sua energia. Agora, não está fora de questão que ela possa estar tendo um mal-estar físico, que aí o motivo pode ser físico, e aí precisa de outra estratégia médica ou um remédio para poder ajustar. Sensitivo em São Paulo sofre, hein, Wagner? Olha, assim, normalmente, qualquer cidade grande, ela vai ter esse componente. Só que, no meu caso, como eu falei, como eu cresci com a parte humana bem equilibrada, eu acho que isso também faz parte da naturalidade da vida. Sim, é. Lá numa cidade grande, de vez em quando, a energia pesada, para mim, é normal. Eu não estou no paraíso, eu estou numa cidade. E outra, eu vivi 28 anos no Rio de Janeiro. E estou há 32 aqui em São Paulo. Eu só conheci 2 cidades para morar. Eu conheço o Brasil todo, já viajei para fora, mas as cidades que eu vivi, Rio de Janeiro e São Paulo, as 2 maiores do Brasil. Eu nunca vivi num paraíso isolado. Por exemplo, você está em Foz do Iguaçu, perto da cascata. Eu não estou. Né? Então, você pode dar uma relaxada ali. Eu não posso. Então, se você aguenta viver numa cidade grande como Rio e São Paulo e permanece estável, você alcançou um ponto legal, porque ficar na natureza e estar estável é mais fácil. Então, Sim. o lance melhor para você sobreviver na cidade grande é levar dentro do normal, tendo a parte espiritual e lidando no normal. Se você tentar ficar só no espiritual, você vai sofrer cada carga pesada, porque não é normal numa cidade grande alguém estar mexendo com isso, é mais normal num lugar mais retirado, em comunidade. Agora, para aguentar o tranco aqui na cidade, é mais difícil. Não só essas 2, Tóquio, Nova York, Londres, tem cidades grandes no Brasil, além dessas 2, Porto Alegre, Belo Horizonte, Salvador, conheço todas elas. Quanto mais gente numa cidade, maior a compressão psíquica de formas mentais e de energia. E no caso da Priscila, ela mora no sul de Minas Gerais. De Minas. Né? Uhum. Tem montanha, Priscila, aí perto que eu não tenho aqui, para você ficar na natureza. Então, faz alguma coisa com as tuas energias com as mãos, porque pode ser que desbloqueie, ou então veja se não é um processo físico, você precisa cuidar. Ô, Wagner, como é que você está de tempo aí? Dá para trazer mais umas 2, 3 perguntinhas? Tá? Pois é, é verdade. E tem outra também, né? Eu também viajo bastante. Normalmente eu vou lá para o Maranhão e depois eu venho aqui para Foz, né? E eu percebo, Wagner, que em alguns lugares onde tem um campo energético um pouco mais denso, também tem muito trabalho para você fazer. Aqui em Foz, Exatamente. né?
Aqui em Olha, Foz, eu não é, tenho muita experiência de trabalho, assim, mas em outras regiões eu tenho mais. sabe o que que é? Você estando num lugar maior, com muita carência, muita violência, acaba que muita gente desencarna e não fica bem, você é levado pelos mentores para ajudar. Eu costumo brincar, Daniel, os mentores levam a gente não é porque nós somos uma maravilha, é porque não tem muito mais opção. É pegar a gente que está mexendo e quebrar o galho, né? Eu sempre brinco, tem gente que quer a saída do corpo, ela quer ir para Orion, quer ir para as Pleiades, e aí acorda projetada aqui em Diadema, na Baixada Fluminense, Hum, Nordeste, África, para dar um passe em alguém que morreu violentamente. Ela fica assim, mas eu queria ir para Orion. Ah, vai tomar banho, né, cara? Primeiro vai para Orion, mas primeiro trabalha um pouco aqui, rala um pouco para ganhar mérito para ir para um lugar avançado. A saída do corpo pode tanto te levar para um lugar com necessidade quanto num lugar pura luz. Tudo vai depender de como você está funcionando dentro desse conjunto, né? As pessoas que ajudam os outros pela saída do corpo, passando energia, os mentores as ajudam a alcançar um plano maior em outra experiência, para eles captarem mais energia para amanhã ajudar mais. Então, tudo isso é muito relativo. Aí, onde você está em Foz do Iguaçu, você tem um ambiente aí com 3 fronteiras, 3 países sim. numa fronteira tríplice, que tem uma violência enorme aí também, por causa de contrabando. Você tem máfias aí do Oriente que vem para cá, e também aí no lugar onde você mora, apesar de ter a cachoeira maravilhosa, né? Você tem uma reunião de 3 países ali na fronteira, que normalmente também não é tão fácil. Você aí na tua região também deve ter trabalho. Ah, tem muito trabalho sim. O negócio é o que você falou, né, tá muito pesado, vai nas cataratas, dá uma espairecida, é maravilhoso. Bom, trazer uma perguntinha aqui da Kate Mel. Pergunta: sempre me vejo em um ambiente escolar nas projeções, inclusive, já me vi no plano espiritual escrevendo algo parecido com um livro. Como posso trazer essas informações para o plano físico? Olha, pelo Trazendo já jeito, alguma coisinha. A Kate tá frequentando um centro de estudos extrafísico. Tem vários do lado de lá, viu, Kate? Tem desde ambientes que lembram salas de universidade, até templos que lembram aquela coisa antiga do Oriente, um templo esotérico cheio de coisa lá para você estudar, tem de tudo, né? Desde algo que lembra uma faculdade até algo que lembra um templo que era uma faculdade espiritual antiga e que às vezes é superior àquele ambiente parecendo moderno. Tem de tudo. Então, para ela trazer para cá, porque as pessoas podem ler coisas do lado de lá, Daniel, da seguinte forma: livros que ainda não foram publicados aqui, já estão gravitando as ideias lá, vindas do plano mental, Aham. para a pessoa captar e depois escrever. Livros raros que não existem aqui, que o duplo existe lá. Por exemplo, autores de livros daqui que hoje estão lá, que pode conversar com você. Tem uma série de possibilidades. Agora, como trazer para cá a memória? Ativando os 2 chakras da cabeça, o frontal e o coronário, antes de deitar, todo dia, para poder melhorar essa capacidade de retenção da memória, da projeção na volta. Sabe por quê, Daniel? Ela pode, por exemplo, eu vou pegar você como exemplo. Você teve uma saída, foi em algum lugar e retorna para cá. Na hora que você encaixa no corpo, você apaga e acorda no físico 2 horas depois. Do momento que você entrou no corpo até a hora que você acorda, o cérebro botou um monte de sonhos por cima. Na hora que você acordar, ficou uma mistureba. Você não sabe o que foi o quê? Que é a dúvida que as pessoas têm entre sonho e projeção. Se você Uhum. entrar no corpo e abrir os olhos na hora, você lembra tudo. O segredo é entrar e despertar o corpo na hora, sem dar tempo do cérebro misturar com as imagens oníricas. Essa é uma dica para ela. Se ela achar que está voltando, pensa nessa entrada e acorda o corpo, tá? E trabalhar luz nos 2 chakras da cabeça perto da hora de dormir. Aqui é difícil eu explicar numa live como trabalhar os chakras. Isso tudo aqui é natural para o pessoal que estuda comigo, aula presencial, mas aqui pela internet fica um pouco difícil de explicar isso, Daniel. Não, mas já dá o apontamento, né, daí ela já vai dar uma pesquisada. Boa. Marco Guerra, Marco tá sempre por aqui, bem-vindo, Marco. A Kate também tá sempre por aqui. Pergunta: boa noite, Wagner. Eu tive 5 projeções, todas elas duraram pouco tempo e, além disso, também acontecia que me dava um apagão e eu voltava para o corpo. Qual é a causa disso? É muito Uhum, genérico, viu, Marco? Porque muita coisa pode causar isso. Às vezes o cordão de prata traciona e a pessoa está no meio da experiência, ela é abortada no meio porque o corpo ativou. Um barulho perto do corpo, por exemplo, abrupto, tipo uma janela batendo. É um exemplo. Segundo ponto, pode ser que a pessoa às vezes está fora, uma entidade pesada que tem algum processo obsessivo contra a pessoa, que não consegue alcançar ela normalmente,
de longe ela manda uma massa de energia escura. Eu vi isso acontecer muitas vezes, Daniel. A massa bate no parafrontal, a pessoa cai para dentro com um apagão. É um ataque Gente, extrafísico à distância, é um petardo energético, uma forma mental em forma de funda, com uma energia pesada para travar o projetor. Aí é que entra o que eu falo da experiência. Isso eu aprendi na mediunidade de desobsessão, não na área de saída. Eu fui juntando. Por isso é bom você ter uma base geral de muita coisa. Às vezes você pega uma pessoa que está estudando saída do corpo, ele não sabe como lidar com um ataque desse. Eu estou falando porque outras coisas eu fui somando e fui vendo. Essas são possibilidades. Terceiro, isto pode acontecer quando a pessoa exagera um pouco com álcool, porque o campo energético dela fica com este teor, enquanto ela está fora, o cordão de prata carrega um pouco disso e dá uma travada. E pode acontecer com uma pessoa ou outra, não vou generalizar, que fuma bastante perto da hora de deitar, cara. Então não dá para dar uma resposta para ele, porque são várias possibilidades. uhum, muito bom, muito bom. Ó, pessoal, como eu falei, as perguntas aqui, elas deram uma embaralhada, perdi a maior parte delas, então eu tô trazendo aqui, viu, as que eu tô conseguindo pescar. Vou trazer uma do Igor, para a gente refletir um pouco. Igor pergunta: sabemos da importância de se trabalhar todos os chakras, mas o esplênico tem um papel importante nas saídas conscientes? Minha primeira saída ao lado do corpo físico, o esplênico ativou anormal. Igor Ventura tem um canal no YouTube muito bacana, Mediunidade e Autoconhecimento, viu? Conheçam lá o trabalho do Igor. É isso. Ô, Igor, uma hora você entra em contato aí para a gente marcar uma live aí. Eu estou com a agenda bem apertada, mas a gente consegue, se for gravar, não for ao vivo uma tarde, dá para a gente fazer isso, tá? É o seguinte, o que é o chakra esplênico primeiro, tá, Daniel? No Aham. conjunto de chakras na nossa aura, sempre se fala dos 7 chakras principais que estão conectados com as glândulas do sistema endócrino. O chakra coronário com a glândula pineal, frontal com a hipófise, laríngeo com a tiroide, o cardíaco com o timo, umbilical com o pâncreas, o geniturinário do baixo ventre com as gônadas, que é testículos no homem, ovários na mulher, e o chakra da base da coluna, quando a energia da Terra sobe, ela pega os músculos intercostais e as glândulas adrenais ou suprarrenais em cima dos rins. Então, lá na velha Índia, onde surgiu o primeiro estudo de chakras na história da humanidade, inclusive a palavra chakra vem do sânscrito, rodas de luz, quando eles estavam mapeando por clarividência os pontos energéticos da aura, eles viram que em cada aura haviam 7 pontos, do alto da cabeça até a base, que eram maiores e mais coloridos do que os outros. Então, quando eles foram observar, perceberam isso, que cada um desses pontos estava conectado com uma das glândulas do sistema endócrino. Então, como o sistema endócrino é composto de 7 glândulas, tá? Deixa eu botar aqui, passaram a falar, no caso, de 7 glândulas, da cabeça até a base, 7 chakras. Por exemplo, tem chakra nas mãos, Daniel, não tem glândula, então não é um dos 7. Chakra nos Uhum. pés, cotovelos, joelhos, baço, fígado, nenhum desses tem glândula endócrina. Por isso, se fala de 7 chakras, tá? Mas os outros chakras secundários, por exemplo, o chakra das mãos de um curador, funciona pra caramba, porque ele está estimulando esses chakras além dos 7. Quer dizer, ele está estimulando mais 2, um em cada mão. Ele pode até falar assim: são 9, os 7 principais e mais 2 auxiliares. Poderia falar isso, Aham. né? O que acontece? O Charles Webster Leadbeater, que fez o primeiro livro publicado aqui no Ocidente sobre chakras, em 1926, que é um clássico livro Chakras, saiu aqui pela editora Pensamento. Ele era um clarividente excelente, ele era da Sociedade Teosófica, e ele começou a mapear os chakras. E o que acontece? Ele estava publicando um livro, Daniel, que não era para yoga, era para ocidental, estudante espiritual. Então, a primeira coisa que ele fez, adaptou esse estudo à moda ocidental e não à moda yogi. Como os chakras já estavam descritos há muitos séculos e eles tinham nomes em sânscrito, que era Sahasrara, o lótus das 1000 pétalas, Ajna, o ponto de comando, Vishuddha, o purificador, aqui na área cardiorrespiratória, Anahata, ou Anahata, que é invicto, inviolado, o chakra umbilical, Manipura, cidade das joias, o do baixo ventre, Swadhisthana, que é a morada do eu, e o da base da coluna, Muladhara, que é base e fundamento do corpo. Ele não podia usar esses nomes. Então, foi ele que converteu do sânscrito para caracteres latinos os nomes equivalentes. Então, onde estava aqui Sahasrara, o loto das 1000 pétalas, ele chamou de coronário, no sentido de parecer uma coroa de luz que abre.
onde aqui era ágina, virou frontal, que era mais fácil do Mais ocidental entender. fácil. E aí foi Aham. convertendo. Vishuddha virou laríngeo, Anahata virou chakra cardíaco e daí por diante. Então, ele descreveu os chakras no livro dele, como ele era um clarividente muito respeitado, muita gente passou a usar a referência dele como uma referência muito séria. Ocorre que ele fez isso nos primeiros 30 anos do século XX, onde compreende parte da época vitoriana na Inglaterra, onde o conservadorismo era muito grande, a sexualidade ela era um tabu. E ele, então, na hora de descrever os chakras, Daniel, ele foi descrevendo corretamente. Quando ele chegou no chakra geniturinário, que tem a ver com a sexualidade, reprodução, ele preferiu não falar desse chakra, porque ele estava na época vitoriana na Inglaterra, e com um detalhe, ele era reverendo. Ah, Né? E outra, ele era maçom, ele era um monte de coisa. Então, ele cita no livro dele, no lugar do chakra sexual, que só é bom para yogi que trabalha com Kundalini, vamos trabalhar o chakra do baço. O baço é uma víscera do lado esquerdo do abdômen que retém células mortas e as destrói, produz glóbulos brancos e glóbulos vermelhos. É um lixeirinho da corrente sanguínea. Acontece, Daniel, que baço em inglês é spleen. Daí você fala, aquilo ali é esplênico. Tá? Daí, aham. ele passou a falar de um chakra em cima do baço, o chakra esplênico ou chakra do baço, porque ele cortou o chakra sexual da relação. Só que tem um detalhe, o chakra sexual tem glândula, as gônadas, o chakra do baço não tem. Tipo assim, é igual você pegar um time da Série B, jogar para a Série A e pegar o da Série A e jogar para a Série B. Ele fez isso. E aí, vários autores passaram a fazer assim, ó, coronário, frontal, laríngeo, cardíaco, umbilical, esplênico e base, pulando o chakra sexual. Aonde você vai achar isso? Literatura espírita, teosófica, normalmente movimentos ocidentais. Quando você vai para o Oriente, ninguém cita o baço, é a linha reta, incluindo o gênito urinário. Então, isso que o Igor está falando, chakra esplênico, eu pesquisei muito, tem um detalhe. Ele trabalha limpando a corrente sanguínea. Qual é o chakra que lida com a corrente do sangue? O cardiorrespiratório. O chakra que bombeia o sangue é o chakra do coração. Então, ele funciona aqui próximo ao chakra cardíaco como um auxiliar da circulação do sangue. E ele está a meia distância do chakra umbilical, que capta a energia do alimento. Então, ele trabalha com um chakra respiratório de tabela do lado, que é o cardíaco, e o outro do lado, que é o alimentar. Ele soma essas duas energias como uma bombinha de reserva. Então, quando um dos 7 está rateando, o chakra esplênico ativa. Assim como no curador, tem um do chakra rateando, ele usa o das mãos. O Igor deve estar ativando o chakra do baço, assim como um curador ativa as mãos, e para ele está funcionando. E tinha um autor teosófico também, o Arthur Powell, que fez uma série de livros na década de 20, que é duplo etérico, corpo astral, corpo mental, corpo causal e o ego. No livro duplo etérico, ele fala do chakra esplênico, que a ativação dele facilitaria a saída do corpo. Não é verdadeiro isso. O que acontece, como ele está à esquerda, como ele ativa, ele solta o duplo etérico para a esquerda. Ele causa descoincidência. E para um ou outro pode facilitar a soltura. Mas ele não é um dos 7. O chakra cardiorrespiratório facilita a soltura muito mais, porque por prática respiratória ele dilata a aura inteira. Chakra umbilical dilata a aura inteira. O chakra coronário expande. Todos eles são superiores ao do baço. Mas uma pessoa ou outra, como um curador, um médium, esse chakra pode estar superestimulado e pode ativar para ele, no caso, está funcionando. Boa, boa. Ah, aí, ô Igor, já fala com o Wagner aí, para aparecer lá. Muito bom. Ó, Wagner, vou fazer a última pergunta, tá? Para a gente já ir para as considerações finais. E a pergunta aqui, conjunção astral. Conjunção astral. Professor Wagner, o que o senhor me sugere a nível de meditação como preparação da nossa energia, seja para projeção ou simples doação de energia? Simplesmente o que eu falei, a pulsação de luz no chakra frontal perto da hora de deitar. Isso aí resolve um monte de coisa. Se ela criar o hábito de fazer isso perto da hora de deitar, tranquilo. E outra coisa, antigamente, Daniel, se falava que trabalhar em casa era perigoso. Imagina, você frequenta um grupo de yoga, você trabalha os pranayamas lá. Em casa você pode trabalhar, porque a respiração é sua, não é do mundo espiritual. Por que você pode trabalhar a respiração animicamente? Ela é tua, você que está encarnado. O desencarnado não precisa trabalhar. Vê se teria lógica isso aqui. Daniel, não faça trabalho respiratório em casa que é perigoso. Conversa fiada. Você está estudando yoga e você pode praticar em casa. Você está numa academia, faz o exercício lá, pode praticar em casa, não pode?
trabalho com chakras. Se você trabalha num grupo, pode trabalhar em casa ou queira desenvolver sozinho, eles são seus, não é mediúnico. Trabalhar a respiração é sua, trabalhar os chakras são seus. Só que ao trabalhar os chakras, a aura pode dilatar e a pessoa perceber outras coisas além de somente os chakras. Por isso que a pessoa precisa estudar. E são duas áreas que se completam. A saída do corpo e os chakras, ô Daniel, porque é o lance das bioenergias entre. Quanto mais a pessoa estudar ambas as coisas em conjunto, vai favorecer. Você vai ver claramente que 90% da literatura de chakras não toca na questão da saída do corpo. Os autores focaram só nos chakras. E 90% da literatura de projeção astral não toca muito bem nos chakras. Ficou só o estado vibracional e energia. Eu procurei juntar as duas coisas e descobri um equilíbrio muito bom. Estude chakras e projeção, mescla os dois, trabalhe em conjunto, vai desenvolver muito mais rápido. Maravilha, com muita calma e persistência. Boa. Wagner, como é que as pessoas podem encontrar o seu trabalho? É simples, entra no Google e clica Wagner Borges, vai abrir o meu canal no YouTube, que é Wagner Borges, tem mais de 500 vídeos lá, incluindo os programas, né, que eu faço na rádio, reproduzo lá. Tem um Instagram, @Wagner Deloy Borges, lá eu utilizo para poder projetar a divulgação das palestras e cursos, Uhum. e o meu amigo Diego, que inclusive está aqui na live, cuida para mim, porque eu não dou conta de tanta mensagem que chega, Daniel. Porque, veja, eu tenho um grupo de estudo de terça fechado, tem outro de quarta no IPPB, que são 120 pessoas, quinta eu faço as lives, sexta eu faço palestra aberta, quase 200 pessoas há 30 anos em aberto, menos aí no período da pandemia, e aos sábados o curso. Então não sobra, e são centenas de pessoas, todo mundo perguntando, Daniel. Imagina, esse monte de gente perguntando, eu não dou conta. Quando eu entro no Instagram, eu não dou conta de responder mais lá, estou Ah, esgotado. Mas tem muita muita gente. gente que reclama, fica em cima, quer consulta. Não consigo fazer isso. A forma que eu tenho de ajudar é passando informação como aqui. Veja, nós estamos quase 2 horas batendo papo. Aí a pessoa fala, Aham. você não ajuda os outros? Pô, o que eu estou fazendo aqui? 2 horas. Dedicando tempo Não em é? você aí. Mas as pessoas não veem assim. Então, a nível de conhecimento geral, a gente pode ajudar. A nível particular, não tem como. Eu já faço isso presencial com centenas de alunos. E aí o Diego responde para mim lá no Instagram. Chega muito e-mail também, o Márcio também me ajuda e responde, porque eu não consigo, cara. Eu adoraria poder conversar mais, mas já me esgota muito centenas de alunos por semana. Eu não sou youtuber, eu trabalho presencialmente. E venho na internet contribuir com conhecimento, mas não dá para fazer mentoria individual, atender alguém, pegar mensagem para alguém. Infelizmente, não sobra muito tempo para isso. E um último conselho, Daniel, para quem está assistindo a gente, estuda de tudo. Saída do corpo não tem dono. A pessoa pode até encontrar um autor ou outro arrogante que acha que é dono. Não, não tem dono. Eu trabalho com isso há décadas, tá? E o que acontece? Eu conheci muita gente nessa área e eu te garanto, hoje tem uma nova geração pipocando na internet, publicando coisa, tem um monte de gente legal, igual você, a Priscila, o Helder. Pô, tem o meu amigo Luiz Roberto Matos, tem o Saulo, tinha o Valdo Vieira quando estava encarnado. Cada um tem seu jeito. A pessoa olha tudo, vai filtrando e faça do jeito dela, cara, sem ficar preso nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Desenvolva do seu jeito. E o que eu sempre falo no final de uma live, se não for para ser feliz, não adianta estudar nada disso. Maravilha. E você falou do Diego aqui, o Diego faz um trabalho muito bonito lá no Instagram, né, com Sim, o tarô e tudo. o tio Diego me Ó, ajuda muito. massa. 2 últimos comentários que eu achei muito legal. Primeiro, do nosso amigo professor Guilherme Falco, não podia deixar passar aqui, né, sem parecer. Ah, eu quero Maravilha, né. O Guilherme, um abraço. O Guilherme é um pesquisador lá do sul do país também, um cara bom. Outro dia eu vi que você fez, Guilherme, o top 10 dos livros de projeção, botou o meu Sim, livro, Viagem Espiritual. Obrigado, viu, Guilherme? O Guilherme é um pesquisador sério, está sempre antenado aí com as coisas também. Viu, Guilherme? Uma hora que eu puder, tiver tempo, entre em contato, a gente pode ver uma live lá no seu canal. Que se for gravado é mais fácil, que aí eu consigo mais tempo. O Guilherme é um bom pesquisador, cara. Tem um monte, é o que eu falei, tem gente legal trabalhando com essa área. e pra gente fechar aqui, ó, especialíssimo, eu te amo, Wagner, tu és my must. Ah, eu estou vendo a Kátia Sartori, ela sempre foi nas palestras e cursos que eu faço em Caxias do Sul, desde a década de 80. Nossa, Ô, Daniel, né? não era nem nascido. Kátia, um abraço para você aí, viu? Saudade de Caxias do Sul, que é um lugar que eu adoro. Boa.
Wagner, gratidão por você ter aceitado participar aqui da live Vem cá, e dá um o Rama acordou? o Ramas acordou, ele sempre aparece nas lives, ele fica querendo subir aqui. Vem cá, rapaz, vem cá com o papai. Cadê? E Oi, pronto, Rama! acordou Nossa, agora. Dá oi lá que pra bom que você galera. não que bom que o Rama não escutou se eu perguntei se animal tinha alma. Isso, ele tem, é esperto, é um parceirão aqui. Esse cara aqui, ele aprende muito comigo, eu aprendo muito com ele, né? Um parceirão, está há 13 anos comigo e me trouxe assim uma experiência de relacionamento, assim, de vida animal, que vem me ensinando muita coisa, né? E aí está me fazendo companhia e eu também companhia para ele, né, Rama? A gente está encaixado aí, eventualmente ele E vai embora antes de mim. O animal vai antes, eu estou preparado para isso, ou eu posso ir antes dele, né? A única coisa que eu posso dizer, nem eu nem ele vamos morrer. A gente só vai sair do corpo e continuar. Né, Rama? boa. Ô, Wagner, eu vou pedir para você dar só uns 2, 3 minutinhos aí para te dar um tchau nos bastidores enquanto eu Tá, finalizo tá aqui, bom. tá bom? Legal. Valeu!